Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 301. Onde é isso? Eu só estava. Ao recobrar a consciência, Jiraiya se viu inexplicavelmente em uma floresta. Ao relembrar suas memórias recentes, ele rapidamente entendeu o que havia acontecido. Droga, jutsu de invocação. Bum! Uma nuvem de fumaça surgiu, mas quando se dissipou, nenhum sapo respondeu ao seu chamado. Gamabunta, Gamaken e Gamairo já haviam sido convocados antes de ele partir, e parecia que Gamairo poderia ter morrido. O céu já estava escuro, e após refletir um pouco, Jiraiya percebeu que a batalha provavelmente já havia terminado há algum tempo. Mesmo assim, ele se recusou a desistir e convocou todos os sapos que conhecia, incluindo os sábios Fukazaku e Shima. Mas no final, nenhuma das tentativas de invocação de Jiraiya foram bem-sucedidas. Droga! Droga! Jiraiya desabou no chão, sentindo-se derrotado. Konoha fora seu primeiro lar, e o Monte Myoboku fora seu segundo lar, o lugar que lhe dera força. Agora, no espaço de um único dia, ambos haviam desaparecido. Após um momento, Jiraiya puxou o pergaminho que havia trazido consigo. Desenrolou-o completamente e descobriu que continha muitas técnicas relacionadas ao modo sábio do Monte Myoboku. Além de uma técnica secreta para ocultar chakra, havia também duas partituras, uma delas acompanhada por ilustrações de 2 sapos. Essa partitura era um genjutsu poderoso. Então, a herança das artes sábias do Monte Myoboku. Grande ancião, parece que você antecipou a destruição do Monte Myoboku e me confiou a tarefa de transmitir seu legado. Após examinar o pergaminho, Jiraiya fez um voto silencioso. Ele não decepcionaria as expectativas de Fukazaku e Shima. Ele pelo menos garantiria que o legado do Monte Myoboku perdurasse. Jiraiya então guardou o pergaminho, rompeu a barreira no chão e deixou a área. Konoha. Ao retornar para Konoha à tarde da noite, Yoichi deixou de lado seus planos de analisar os pergaminhos e técnicas secretas, optando por ir para casa e descansar. Embora não precisasse realmente de descanso devido à sua energia, ele queria passar tempo com sua esposa e filhos. No entanto, quando Yoichi retornou, Tsunade já havia partido. Por um tempo, Yoichi fingiu ignorância, permitindo que Tsunade ficasse, mas seu ninjutsu de espaço-tempo a deixou incapaz de resistir. Ainda assim, sempre que ele estava fora, o constrangimento dela ressurgia, especialmente depois de certos momentos compartilhados. Mina e Mikoto estavam em sua vida há mais tempo e na vila, eram tecnicamente suas juniores. Mina havia até estudado ninjutsu médico com ela, o que impedia Tsunade de encarar a situação com calma. Então, quando Yoichi não estava por perto, ela foi embora com a filha deles, Yoko. Ao saber de sua partida, Yoichi não tentou trazê-la de volta imediatamente. Ele imaginou que ela só precisava de um tempo para se adaptar, afinal, todos estavam na mesma vila. Quando sua propriedade às margens do rio Naka, perto da Floresta da Morte, estivesse concluída, essas questões seriam menos preocupantes. Usando sua autoridade como Kage, Yoichi providenciou a construção de um trilho elétrico para sua nova casa, permitindo que sua família tivesse fácil acesso à vila, uma vantagem que ele não hesitou em conceder a si mesmo. Depois de resolver os assuntos do Monte Myoboku e voltar para casa, Yoichi descobriu que Karin, Sasuke e os outros já tinham ido dormir. No entanto, Mikoto estava ausente naquela noite, o que o levou a perguntar. Mina deu um passo à frente e respondeu. Mikoto voltou para descansar esta noite. Yoichi-sama, eu também gostaria de descansar sozinha, então vou subir agora. Com isso, Mina subiu as escadas para o seu quarto. Enquanto Yoichi estava fora, ela e Mikoto finalmente conseguiram fazer Yujito se abrir. Descobrir que ela já havia se envolvido com Yoichi ajudou as duas a se conformarem com a situação. Embora Mikoto e Mina se sentissem desconfortáveis, perceberam que mesmo com a ajuda de Tsunade, tinham dificuldade para acompanhar Yoichi. Agora que ambos tinham filhos, aos poucos aceitaram a realidade. Entendendo suas intenções, Yoichi naturalmente foi até o quarto de Yujito. Ao abrir a porta, ele foi recebido pela visão das pernas esbeltas de Yujito, vestidas com meias. Ao olhar para cima, ele viu sua cintura fina e as curvas sedutoras acima. Pô, por que você não bateu antes de entrar? Assustada, Yujito se cobriu às pressas. Ela estava se trocando para algo especial para ele naquela noite, mas ser pega no meio da troca a deixou incrivelmente tímida. Fora. Saiam. Yujito tentou empurrá-lo para fora, mas Yoichi gentilmente afastou os braços dela, puxando-a para seu abraço. Yujito, está tarde. Você deveria descansar agora. Mas eu ainda não terminei de me trocar. Quem precisa de roupa para dormir? Guarde só aquelas meias para proteger os tornozelos. Seu pervertido. À noite, um par de pés calçados com meias brancas balançava no ar, enquanto a cama rangia ritmicamente sem pausa. Na manhã seguinte, Uchiha Yoichi acordou revigorado e foi tomar café da manhã. Mina já havia preparado a refeição. Mikoto não se juntou a eles, provavelmente ajudando as crianças na outra parte da casa. Yoichi-sama, onde está Yujito? Yoichi, um pouco envergonhado, respondeu. Yujito pode precisar acordar até a tarde. Ela estava dormindo profundamente. Honestamente, Yoichi-sama. Bufando, Mina colocou o café da manhã de Yujito diante dele. Após o jantar, Yoichi foi até o escritório do Hokage, reunindo a divisão de inteligência e o pessoal da biblioteca de Konoha. Sua prioridade era organizar a rara coleção do Monte Myoboku. Todas as técnicas não secretas e artes não sábias foram entregues à equipe da biblioteca para classificação, enquanto os materiais restantes seriam compilados em alguns novos pergaminhos proibidos. As artes sábias eram ainda mais desafiadoras de dominar do que as técnicas proibidas. A maior parte do domínio atual de Konoha sobre o chakra sábio dependia da orientação de Yoichi e da assistência das princesas serpentes da caverna Ryushi. Yoichi estava particularmente interessado nas técnicas secretas do Monte Myoboku, muitas das quais envolviam energia natural. Orochimaru também não tinha falta de entusiasmo.
Seu sonho de vida era descobrir as verdades do mundo, e os segredos do Monte Myobuku representavam um tesouro para ele. Enquanto eles navegavam pelos arquivos do Monte Myobuku, Orochimaru perguntou de repente, Yoichi-kun, aquele idiota sobreviveu? Com os arquivos do Monte Myobuku agora ocupando várias salas enormes com pergaminhos, seu destino era claro. Mesmo assim, Orochimaru queria saber se Jiraiya havia sobrevivido. Os sapos o mandaram embora. Se ele voltar, será destituído de seu status de shinobi de Konoha como punição. Mas se ele tiver outras intenções... Yoichi largou um pergaminho com as técnicas do kata do sapo do Monte Myobuku e continuou. Ele carrega minha marca do deus voador do trovão. Mesmo que sua carne fosse arrancada, ela não poderia ser apagada. Aquele idiota provavelmente nunca verá razão. Orochimaru balançou a cabeça. Já fazia uma noite inteira desde a queda do Monte Myobuku. Se Jiraiya tivesse a intenção de retornar, já o teria feito. Parecia que ele havia escolhido seu caminho. Depois de um momento, Orochimaru largou seu pergaminho e disse, Yoichi-kun, gostaria de enviar clones das sombras diariamente para revisar esses pergaminhos. Claro, se você estiver disposto. Na verdade, eu passo. Ainda tenho aquele sapo gigante que você me deu para estudar e já estou atolado em trabalho. Encontre outra pessoa, Yoichi-kun. Sem dar a Yoichi a chance de responder, Orochimaru foi embora. Estava tão ocupado que mal teve tempo de orientar Navaki, embora este estivesse agora treinando sob o comando do segundo Hokage. Após a partida de Orochimaru, Yoichi criou 10 clones das sombras e continuou procurando pelas técnicas secretas. No meio do caminho, Kurenai e Rumi do clã Hyuga apareceram, mas com muitos assuntos da vila para resolver, eles partiram logo depois. Nos distritos da chuva e da areia, a ordem estava se estabilizando. Aqueles que causaram problemas foram detidos e enviados para trabalhar nas minas do deserto. Por enquanto, Konoha governava essas regiões com mão de ferro. No mundo shinobi, os ninjas detinham o poder supremo, e nenhuma pessoa comum poderia se igualar a um Jounin em força. Principalmente porque Konoha, a força militar mais poderosa do mundo shinobi, era quem mantinha a ordem. Com os prisioneiros trabalhando nos 3 veios de mineração detectados, a escassez de recursos havia diminuído significativamente. Mesmo aqueles não acostumados ao trabalho ainda podiam ser empregados. Com esses distritos sob controle, Yoichi começou a pensar em como lidar com as questões em seu próprio país. Na verdade, ele deveria ter agido antes. Apesar de usar Koto Amatsukami para controlar nobres importantes e os daimyo, as ações recentes de Konoha os deixaram com medo. Em vez de esperar que eles agissem, Konoha tomaria a iniciativa. Encontrei. Depois de procurar a tarde toda com seus clones das sombras, Yoichi finalmente localizou uma técnica yin-yang relacionada à terra pura. Quase o selando, esse rancor era algo que ele não conseguia ignorar. O Monte Myobuku era apenas o começo. Seu verdadeiro inimigo ainda não havia sido derrotado. Parece que o Monte Myobuku inicialmente se aliou aos humanos. Mais tarde, quando aqueles Onmyoji foram exterminados por Kaguya, Gamamaru não conseguiu ficar parado e procurou a Goromo. Yoichi especulou em silêncio. Embora os detalhes não tenham sido registrados, os relatos do pergaminho sobre a Terra Pura não poderiam ter vindo da perspectiva de um sapo. A origem da Terra Pura permanece incerta, mas é provável que tenha sido criada por um poderoso Onmyoji desde os tempos antigos, evoluindo ao longo de milênios para um lugar onde as almas podiam ser purificadas para a reencarnação. Além dessas informações, Yoichi descobriu uma técnica secreta para contatar a Terra Pura, projeção astral natural. Usando a energia natural, era possível separar o espírito do corpo e ascender para sentir o chamado da Terra Pura. Com a proteção da energia natural, o espírito poderia até mesmo evitar ser preso à Terra Pura. Ao descobrir esse método, Yoichi decidiu não aprendê-lo imediatamente. Mesmo que o fizesse, não visitaria a Terra Pura ainda. Aquele reino pertencia a Goromo, e aventurar-se lá sem preparação seria arriscado. Pelo menos agora há um jeito. Talvez buscar conhecimento antigo traga mais respostas. Yoichi se lembrou de algo que Kaguya havia mencionado. Ele havia confiscado todas as técnicas Onmyoji que ela havia coletado, possivelmente usando um artefato místico para retornar ao passado. Kaguya não estava particularmente interessada nessas técnicas. Elas foram adquiridas por seus subordinados e não por iniciativa própria. Com Karazuki totalmente carregado e capaz de atravessar o tempo e o espaço, e sem grandes problemas no mundo shinobi, Madara, Kaguya e Urashiki haviam sido derrotados. Yoichi considerou unificar o mundo shinobi como tarefa de Konoha. Com Hashirama e Tobirama de volta além de muitos aliados poderosos, se a vila ainda precisasse dele, eles seriam realmente inúteis. Anjo-sama. Vida longa ao Anjo-sama. Vida longa Konoha. Obrigada pela sua decisão, Anjo-sama. No distrito da chuva, Konan era recebida calorosamente pelas pessoas sempre que aparecia, devido à recente decisão de Konoha de reduzir os impostos para a população local. Inicialmente, o povo da Terra da Chuva sentia pouco apego a Konoha, mas graças a Akatsuki de Konan, que espalhou benefícios e proclamações empolgantes, eles se juntaram e se tornaram moradores do distrito da chuva. Agora, eles estavam experimentando benefícios tangíveis. Os antigos daimyo da Terra da Chuva cobraram impostos pesados, tomando metade de todos os seus ganhos, enquanto o povo não tinha a quem recorrer, já que a Megakuri protegia ferozmente os daimyo que os financiavam. Com a saída do daimyo e a redução dos impostos, o povo rapidamente se tornou leal a Konoha. Ver a alegria e o alívio nos rostos deles encheu Konan de uma sensação de realização e felicidade. Transformar esta nação era o sonho dela e de Yaiko desde a infância, e agora finalmente estava sendo realizado com a ajuda de Konoha. Toda vez que pensava nisso, Konan mordia o lábio dilacerada por seus sentimentos.
Mas ela não tinha escolha, pois Nagato ainda estava presa em Konoha. Depois de ouvir os aplausos da multidão, Conan chegou ao posto de comando temporário de Konoha em Amegakuri. Ao entrar, ela se dirigiu a Nara Shikaku. Há alguma nova tarefa? Não, você fez um excelente trabalho recentemente. Seus esforços ajudaram muito a estabilizar a Terra da Chuva. Você merece um descanso. Shikaku continuou. Tire um tempo de folga. Vou relatar sua apresentação para a vila. Obrigado, mas posso voltar com você? Conan perguntou calmamente. Com a situação na Terra da Chuva temporariamente resolvida, ela queria dar uma olhada em Nagato e informá-lo de que o sonho de Yaiko finalmente se realizará. Ela esperava que isso amenizasse sua amargura. Você pode, mas preciso me comunicar com a vila primeiro. Após pensar um pouco, Shikaku assentiu. A influência de Conan no Distrito da Chuva havia crescido, então transferi-la de volta parecia sensato. Assim que eu tiver a aprovação da vila, você estará livre para ir. Capítulo 302. O mundo Shinobi havia retornado temporariamente à paz, dando tempo para Konoha se reagrupar e se consolidar. Mesmo com o Shinobi de todos os clãs mobilizados, o número de policiais era insuficiente, o que aumentava as responsabilidades de Orochimaru. Ele foi encarregado por Yoichi de desenvolver um soro genético derivado do vírus Extremis, permitindo que Konoha recrutasse cidadãos comuns para a força policial. Após passarem por uma avaliação, eles receberiam um soro e seriam liderados por uma equipe de Shinobi. Dessa forma, cada cidade precisaria apenas de 1 ou 2 esquadrões policiais liderados por Shinobi, apoiados por dezenas de recrutas aprimorados por Extremis, o que seria suficiente para manter a ordem e o controle na área. Yoichi continuou a delegar mais poder, especialmente depois que Konoha fez movimentos contra o governo do Senhor Feudal na Terra do Fogo. Os guardiões leais do Senhor Feudal foram rapidamente removidos, e aqueles que o apoiavam ferozmente foram capturados e entregues a Orochimaru como presentes inesperados. Cobaias estavam se tornando escassas conforme a guerra terminava. Com a ajuda daqueles influenciados por Koto Amatsukami entre os daimyo e ministros, a transição de poder ocorreu de forma relativamente tranquila, já que Konoha rapidamente subjugou qualquer resistência. Embora isso tenha causado alvoroço entre a nobreza, foi rapidamente suprimido e teve pouco efeito sobre os cidadãos comuns. Refletindo a postura firme de Yoichi, os Shinobi abaixo dele seguiram seu exemplo. Qualquer pequena hesitação que interrompesse os negócios de Yoichi frequentemente resultava em reprimendas ou transferências. Quando não estava com a família, Yoichi se concentrava nas técnicas secretas que havia coletado no Monte Myoboku. Algumas das técnicas em Yang produziam efeitos fascinantes. Embora não fossem necessariamente mais fortes que os jutsus convencionais, esses métodos de manipulação de almas eram algo que o ninjutsu comum não conseguia alcançar. Agora, os únicos inimigos que valiam a pena considerar eram os Otsutsuki. Ishiki permaneceu escondido, enquanto Momoshiki e Kinshiki só chegariam 20 anos depois, não representando nenhuma ameaça imediata a Yoichi. Vários meses depois, enquanto estudava as técnicas em Yang, Yoichi de repente sentiu uma pulsação de chakra de Kushina. Será que ela está entrando em trabalho de parto? Percebendo que a data prevista para o parto de Kushina estava se aproximando, Yoichi imediatamente usou o deus voador do trovão para se transportar para o lado dela. Kushina, está na hora? Chegando em casa, Yoichi viu Kushina segurando a barriga, seu jutsu de transformação dissipado devido à dor, revelando sua forma grávida. Ao ver Yoichi, Kushina fez uma careta de dor. Rápido, rápido. Vamos lá. Yoichi imediatamente a teletransportou para um hospital na capital da Terra do Fogo, onde ele havia reservado o melhor quarto com barreira por 2 meses. Depois de colocá-la na cama, Yoichi se teletransportou novamente para encontrar Rin. Rin, venha comigo. Sem maiores explicações, ele a transportou para o quarto do hospital. Kushina Neezan? Já está na hora? Ao ver Kushina na cama, Rin compreendeu imediatamente. Ela soubera disso por Yoichi-sensei um mês antes, sentindo uma mistura de surpresa e talvez uma pontada de ciúmes. Ela e Yoichi compartilharam muitos momentos, mas ela não havia concebido. Yoichi-sensei, eu cuido disso. Você deveria sair. Com isso, Rin fechou a cortina, pronta para ajudar no parto na sala bem equipada. Yoichi esperou pacientemente do lado de fora e depois de várias horas, Rin finalmente apareceu e disse: correu tudo bem, Yoichi-sensei. É uma menina. Obrigada, Rin. Com um sorriso, Yoichi entrou. Kushina, embora um pouco enfraquecida, embalava o recém-nascido nos braços. Mesmo para uma kunoichi, o parto não era uma tarefa fácil. Você foi ótima, Kushina. Sorrindo, Yoichi gentilmente transferiu energia vital para Kushina, restaurando instantaneamente sua vitalidade. No entanto, quando Yoichi estendeu a mão para segurar o bebê, Kushina se virou, puxando a filha para perto. Esta é minha filha, Uzumaki Ayane. Se você não está pronta para reconhecê-la, então nem pense em tocá-la. Ao relembrar suas circunstâncias, Kushina sentiu uma pontada de ressentimento. Ela havia se acostumado com a ausência de Minato, mas as raras visitas de Yoichi durante a gravidez, combinadas com suas investidas ocasionais, a deixaram se sentindo negligenciada e frustrada. Não vou esconder minha filha, mas você vai ter que me ajudar com isso. Depois de pedir desculpas e confortá-la, Yoichi finalmente conseguiu apaziguar Kushina. Nos últimos meses, o corpo dela havia se acostumado a ele de várias maneiras. Quanto aos sentimentos dela em relação a Minato, os sentimentos persistentes de Kushina por Minato já haviam desaparecido há muito tempo, permanecendo apenas por ele ser pai de Naruto. Mas Naruto agora fazia parte da família de Yoichi, e Kushina gradualmente se conformou com a situação. Com energia vital à disposição, Kushina não precisava de período de recuperação e podia facilmente retornar à batalha se necessário. Entretanto, Yoichi agora enfrentava o desafio de explicar isso para Mikoto, Mina e Tsunade.
Sua nova casa estava pronta, uma mansão perto da Floresta da Morte e a cerca de 20 quilômetros do rochedo do Okage. Tsunade já havia se mudado. Até mesmo Kaguya agora residia lá, visitando-o com mais frequência a cada dia, e sua afeição por ele havia atingido a pontuação de 69. Depois do jantar, Yoichi pediu que seus filhos e alunos saíssem da sala, deixando Mikoto, Mina, Tsunade e Yujito. O que foi, Yoichi-kun? Você tem algo a nos dizer? Depois que Karin foi embora com Yoiko, Mikoto perguntou, pois ela estava administrando alguns negócios da companhia comercial Uchiha e não tinha ouvido falar de nenhum evento importante na vila. Sim, há algo. Yoichi hesitou brevemente antes de falar. Tsunade, percebendo sua hesitação, arqueou uma sobrancelha. Você precisa da nossa ajuda ou fez algo de que se arrepende? Yujito, percebendo sua relutância, suspeitou que fosse o último. Kushina estava grávida. Ela deu à luz uma menina hoje. Mina repetiu. Kushina está grávida? Desde quando? Mina arregalou os olhos ao perceber. Yoichi-sama, ela é sua filha. Minato estava morto há muito tempo, e Mina nunca ouvirá falar de Kushina com outro homem. Se Yoichi não estava brincando, era óbvio quem era o pai. Seu pirralho pervertido. Vou te dar uma lição. Tsunade, percebendo a verdade, aproximou-se furiosamente, sua expressão tremendo de fúria. Tsunade, acalme-se. Sentindo a tensão, Yoichi rapidamente ativou seu corpo demoníaco de sedução, e quando Tsunade agarrou seu colarinho, ele colocou os braços em volta da cintura dela. Onk! Enquanto era tomada pela onda de sensações, Tsunade mordeu o lábio, suas pernas se pressionaram firmemente, e seu olhar antes raivoso suavizou-se com um olhar suplicante. Sabendo que não poderia levar as coisas longe demais, Yoichi a soltou. Tsunade Nei? Mina perguntou curiosa, observando a reação de Tsunade. Ela pretendia mediar, mas Tsunade ficou em silêncio, agarrando-se ao ombro de Yoichi em busca de apoio. Eu vou ver Kushina. Sua voz continha um leve tremor. Tsunade rapidamente soltou Yoichi e foi embora, com medo do que poderia acontecer se ela ficasse. Depois de enxugar os olhos cheios de lágrimas, ela saiu apressada. Eu também vou. Antes de sair, Mina lançou um olhar para Yoichi, dizendo, Yoichi-sama, resolveremos isso quando eu voltar. Yoichi-kun. Vou com eles ver como está Kushina. Yujito, cuide da casa. Embora irritada, Mikoto não conseguia conter a raiva. Queria ver se havia algo que pudesse fazer para ajudar e também achou melhor deixar Yujito cuidar da casa. Depois que todos foram embora, Yujito colocou as mãos na cintura e disse, seu devasso, não tem como ela ser a única. Aposto que você tem pelo menos. Antes que ela pudesse terminar, Yoichi a silenciou com um beijo repentino, seu corpo tremendo enquanto suas pernas ficavam fracas. Vou deixar as coisas aqui com você, Yujito. Vou dar uma olhada na minha filha. Aproveitando a oportunidade enquanto Yujito recuperava o fôlego, Yoichi saiu. Mikoto não estava muito chateado, então só precisava apaziguar Mina e Tsunade. Felizmente ele tinha as filhas para ajudar, sendo Karin provavelmente a mais eficaz. Antes de sair, Yoichi ativou a função de congelamento de sua habilidade. A atualização recente do volante adicionou uma função de congelamento, permitindo que o período de 15 dias da habilidade fosse congelado e retomado a qualquer momento. Terceiro Tsuchikage, você está bem? Ao ver o terceiro Tsuchikage acamado e conectado a uma intravenosa, o quarto Raikage se absteve de trazer à tona queixas do passado com Iwagakure. As duas aldeias agora eram aliadas, deixando de lado suas diferenças diante de ameaças maiores. Onoki perdeu suas habilidades como shinobi em sua batalha contra Madara um ano atrás. Apesar de sua idade superior a 70 anos, o que era alto para um shinobi, ele deveria ter se recuperado completamente após um ano de tratamento. Mas algo claramente aconteceu após sua recuperação, pois ele retornou a Iwagakure com ferimentos graves e um suprimento de chakra bastante reduzido. Kitsushi sobreviveu à mesma batalha e saiu relativamente ileso. Jovem Raikage, obrigado. O quarto Raikage, balançou a cabeça. Não sou mais o Raikage. Vim aqui hoje para informar você e o quarto Tsuchikage que Darui agora é o Raikage. Embora não tão incapacitado quanto Onoki, perdeu uma perna e usou uma prótese, resultando em uma queda acentuada em sua capacidade de luta, levando-o a passar o título de Raikage para Darui. Após uma breve troca de gentilezas, voltou-se para assuntos sérios. Onoki, Kitsushi, tenho certeza de que vocês estão cientes da situação em Kerigakure. O que acham? Kerigakure. Eu não esperava que Konoha agisse tão rápido. Faz apenas um ano. Onoki, incapaz de se sentar, falou através de uma máscara que abafava sua voz fraca. Não consigo pensar em uma solução. Se eu ainda pudesse lutar, defenderia Iwagakure com a minha vida, mas agora, acamado por um ano e incapaz de realizar até tarefas básicas, a famosa vontade de pedra de Onoki foi lentamente desgastada. Resistir a Konoha para proteger a vila? Onoki não conseguia mais lidar nem com uma pessoa comum, muito menos se opor a Konoha. Onoki, você está mesmo desistindo? Está abandonando Iwagakure também? Ficou furioso com a resposta de Onoki, e Kitsushi ecoou suas preocupações. Ele jamais consideraria se render a Konoha e havia passado o último ano fortificando sua aldeia. Komogakure até desenvolveu um canhão de chakra para combater o poderio militar de Konoha. Se você parar de resistir, o daimyo do país da terra também não o apoiará. Protestou Kitsushi suspirou. Não é rendição. Só não sabemos o que fazer. Raikage, nem temos mais nossas bestas com cauda. Não podemos desistir, não importa o que aconteça. Caso contrário, tanto a vila quanto a nossa nação desaparecerão. Lembrem-se do que aconteceu com Kerigakure. A determinação de A era inabalável. Trocando um olhar com Darui, que assentiu em concordância, ele tomou uma decisão. 2 meses antes, Kerigakure sofrerá um golpe. Mei, há muito declarado ninja rebelde, liderou uma rebelião, derrubando com sucesso o quarto Mizukage e seus poucos seguidores leais.
Depois disso, ela anunciou que Kirigakuri se juntaria a Konoha. Ao ouvir essa notícia, o daimyo do País da Água entrou em pânico. Lembrando-se do destino do País do Vento, ele fugiu para o País do Relâmpago com sua riqueza, sem sequer contatar Kirigakuri. Capítulo 303. A e Darui planejaram compartilhar a tecnologia do canhão de chakra com Iwagakuri, utilizando os recursos do País da Terra para reforçar a força de ambas as vilas. Alguns dentro de Komogakuri sugeriram que o País da Terra fornecesse recursos para Komogakuri construir seu próprio canhão de chakra, mas essa ideia foi prontamente vetada pelos atuais e antigos Haikages, a e Darui. Enfrentando Konoha juntos, Komogakuri e Iwagakuri já estavam em uma posição delicada. Qualquer discórdia interna entre os dois só causaria problemas para eles. Após alguma reflexão, Kitsushi concordou com a proposta. Eles também precisavam fortalecer suas forças. Se o canhão de chakra realmente possuísse poder comparável ao de uma besta com cauda, ajudaria a compensar as deficiências de Iwagakuri. A pressão de Konoha era imensa. De tempos em tempos, novas informações vindas de Konoha os deixavam nervosos. Depois que Konoha anexou Kirigakuri, Iwagakuri e Komogakuri trocaram informações, revelando que a força Shinobi de Konoha agora contava com pelo menos 24 mil. Além disso, Konoha recrutou um número significativo de civis, submetendo-os a um regime de treinamento de 50 dias antes de integrá-los à força policial recém-formada. Esses recrutas retornaram com melhorias notáveis. Embora não usassem ninjutsu, suas habilidades de taijutsu eram praticamente as mesmas dos genin. Com base em suas observações, ambas as aldeias suspeitaram que Konoha havia desenvolvido algum tipo de aprimoramento genético. Civis comuns na força policial demonstraram melhorias notáveis em força e velocidade, além de uma resistência surpreendente a genjutsu. Komogakuri tentou certa vez capturar 2 policiais e perdeu 3 chunin e 5 genin na tentativa, mas no final conseguiu. Ao tentarem usar genjutsu nos membros capturados, descobriram uma resistência peculiar. O chakra se dissipava quando o genjutsu era aplicado, e um leve brilho vermelho surgia sob a pele deles. Após dezenas de tentativas, a temperatura dos membros da força policial de Konoha subia repentinamente, e eles explodiam como etiquetas explosivas. Esse acontecimento inesperado custou a Komogakuri um usuário de genjutsu. Embora o método exato usado por Konoha para melhorar pessoas comuns permanecesse um mistério, os resultados despertaram o interesse de Komogakuri. No entanto, adquirir a tecnologia era desafiador. A pesquisa parecia estar sob o controle de Orochimaru, e Konoha havia passado por uma extensa reestruturação. A vila foi meticulosamente organizada em vários distritos, áreas administrativas shinobi, zonas comerciais, espaços recreativos e uma zona segura da qual nenhuma informação poderia ser obtida. Tudo o que Komogakuri sabia era que Orochimaru estava conectado às modificações genéticas, mas não conseguiram localizá-lo. Os espiões enviados a Konoha silenciaram em 3 dias. Assim, Komogakuri e Iwagakuri ficavam cada vez mais ansiosos a cada dia, temendo que Konoha pudesse atacar a qualquer momento, deixando-os vulneráveis. Após a discussão, Kitsushi e Darui resolveram continuar desenvolvendo o canhão de chakra e transformar o veneno mortal da salamandra em uma arma. Iwagakuri abrigou o shinobi de Anzo na chuva por 1 ano, e agora era a hora de ele contribuir. Se Anzo se recusasse, Kitsushi estava preparado para expulsá-lo. Ei, Kurenai, quanto tempo? Os olhos de Azuma brilharam ao ver Kurenai saindo de uma loja com uma caixa de bolos de mel na mão. Aos 21 anos, Kurenai estava no auge da juventude, com uma beleza radiante acentuada por seus olhos vermelho-rubi. Como discípula do Hokage, ela estava entre as mulheres mais admiradas de Konoha. Apesar de ter sido rejeitado inúmeras vezes, Azuma permaneceu inabalável, convencido de que era o melhor par para Kurenai entre seus pretendentes. Ele estava determinado a conquistar seu coração. Azuma, tenho algumas coisas para fazer. Vou levar isso para o Yoichi-sensei, então preciso ir. Kurenai estava exasperado com Azuma. Apesar das rejeições óbvias, ele teimosamente insistiu que esperaria por ela. Quem pediu para você esperar? Eu sempre estarei ao lado do Yoichi-sensei, pensou Kurenai, seus sentimentos pelo professor só aumentando com o passar dos anos. Principalmente porque ele não havia envelhecido um dia sequer. Azuma perguntou de repente, Kurenai, você ouviu falar sobre a seleção para o Kage? Sim, eu sei. Por quê? Ela respondeu resignada. Como assistente do Hokage, ela estava bem ciente dos planos de Yoichi-sensei. Não conseguia entender a ingenuidade de Azuma. Estou planejando concorrer ao 6º Hokage. Azuma declarou com convicção. Vou me esforçar para me tornar Hokage e quando isso acontecer, gostaria que você fosse meu conselheiro. Juntos construiremos a vila. Ele havia pesquisado, com Kakashi desinteressado e poucos outros de sua idade o superando, suas chances pareciam promissoras. Você quer se candidatar ao Hokage? Kurenai ergueu as sobrancelhas incrédula. Ela sabia exatamente quem Yoichi preferia, ambos muito mais capazes que Azuma. O renascimento de Navaki era um segredo da vila que nem mesmo Hiruzen revelaria para não incomodar o 2º Hokage. Poucos sabiam disso, já que Navaki permanecia sob a tutela do 2º Hokage. Entretanto, mesmo que alguns não soubessem, Kurenai acreditava que um shinobi competente deveria ter acesso a tais informações. Azuma continuou. Sim, eu sei que será difícil, mas quero tentar. Se eu tiver sucesso, você se juntará a mim como meu conselheiro? Se você realmente conseguir fazer isso, eu posso considerar. Kurenai acenou com desdém e foi embora, duvidando das chances de Azuma. A caixa de bolos de mel era para o escritório do Hokage, um presente raro para Yoichi-sensei, que estava trabalhando lá hoje. Ela voltou apressada, ansiosa para passar mais tempo com Yoichi-sensei. Ao entrar no escritório do Hokage, ela notou que uma barreira havia sido colocada. Uma barreira? O que o Yoichi-sensei está aprontando? Antes que Kurenai pudesse pensar mais, ela congelou ao ver o que estava diante dela.
Seu amado Yoichi-sensei estava com Rumi, do clã Hyuga. Yoichi-sensei, mais rápido. Quando Yoichi notou Kurenai parada ali em choque, ele percebeu que isso poderia ser problemático. Rumi não trancou a porta? E com uma barreira à prova de som, como Kurenai entrou? Espere, Rumi, Kurenai está aqui. No entanto, em vez de parar, Rumi apertou seu abraço, envolvendo as pernas em volta da cintura dele e continuando sozinha. Ofegando baixinho, Rumi gritou, Kurenai, não fique aí parada. Feche a porta. Fúria e indignação tomaram conta de Kurenai enquanto ela gritava. O que está acontecendo, Yoichi-sensei? Eu pensei que fosse a primeira. Ranger, Rumi fechou a porta, trancando-a com seu Tenseigan. Se Yoichi não percebesse que aquilo era uma travessura de Rumi, teria sido um fracasso como professor. Um pouco irritado, ele lhe deu um tapa de brincadeira, sempre causando problemas para Sensei. Rumi choramingou levemente antes de dar um sorriso doce e provocador. Só estou te ajudando, Sensei. Mas Kurenai, que se sentia traída, tinha lágrimas nos olhos. Como Yoichi-sensei pôde fazer isso com Rumi? Yoichi pegou Rumi no colo e se aproximou de Kurenai. Ele pretendia soltar Rumi, mas ela se agarrou a ele com força. Kurenai, me desculpe. O sensei também se importa muito com você. Mas, Kurenai, não vou deixar ninguém te ter, venha comigo. Segurando firmemente a mão dela, Yoichi levou Kurenai até a sala de descanso ao lado. Pego de surpresa, Kurenai o seguiu atordoada. Mas quando ela e Rumi foram colocadas na cama, um rubor se espalhou pelas bochechas de Kurenai enquanto ela protestava suavemente. Yoichi-sensei, isso não é. Mas eu não quero que você me deixe, Kurenai. Com essas palavras, Yoichi se inclinou, criando uma barreira ao redor da sala para evitar qualquer intrusão. Logo, a sala foi tomada por murmúrios silenciosos, embora a barreira garantisse que nenhum som escapasse. À medida que ficava exausta, Kurenai viu suas queixas anteriores serem substituídas por calor enquanto se aconchegava ao lado de Yoichi, saboreando o momento. Depois de algumas horas, Kurenai se lembrou de algo e perguntou. Yoichi-sensei, quem você está considerando para o sexto Hokage? O sexto Hokage será Navaki ou Shizui, dependendo do desempenho deles. Se Kakashi demonstrar interesse, a disputa entre os três será acirrada. Yoichi não tinha planos de interferir nesse assunto. Qualquer um deles seria um excelente Hokage, com o entusiasmo de Navaki equilibrado pela postura firme de Shizui. Se um se tornasse Hokage, o outro poderia servir como conselheiro do Hokage. Kakashi, por outro lado, herdara a tendência de Sakumo de evitar responsabilidades. Uma vez financeiramente estável, passava os dias treinando ou pescando, preferindo romances a missões. Quando Yoichi perguntou se ele queria se tornar Hokage, Kakashi recusou sem hesitar. Kurenai suspirou. Azuma também quer se tornar Hokage. Ele parece não entender rejeição e até disse que me tornaria seu conselheiro. Yoichi riu baixinho e beijou a bochecha dela. Ele havia considerado os lábios dela, mas decidiu não fazê-lo. Azuma tem poucas chances. Com base em seu histórico e habilidades, ele está muito atrás de Navaki e Shizui. Não se preocupe com isso. Se Hiruzen Sarutobi descobrisse as ambições de Azuma, certamente o dissuadiria. Com tanto shinobi de nível Kage na vila, não havia justificativa para um Jounin comum assumir o papel de Hokage, especialmente um com o escasso histórico de Azuma em campo de batalha. Depois de passar algum tempo juntos no escritório, Yoichi voltou para casa. Assim que ele saiu, Rumi se aproximou de Kurenai e lhe deu um tapa de brincadeira. Quando Kurenai gritou de surpresa e se virou para ela, Rumi sorriu. Você não vai me agradecer, Kurenai? Obrigada? Você se intrometeu e chegou até o Yoichi-sensei antes de mim. Quando isso começou? Kurenai ficou exasperada ao se lembrar de quão fechada Rimi havia sido no passado. 1 ano atrás. Se eu não tivesse sentido pena de você, você ainda estaria sem noção. Além disso, sua abordagem foi muito mansa. Chá, salgadinhos, um pouco de companhia? Por favor, Kurenai, eu precisava te ajudar. Rumi riu dando-lhe outro tapa brincalhão. De qualquer forma, você me deve uma. Você pode arrumar o escritório hoje. Ei, Rumi. Antes que Kurenai pudesse terminar, Rumi saiu correndo da sala, deixando-a para persegui-la, apenas para descobrir que suas pernas estavam um pouco fracas. Aquela garota problemática. Resignada, Kurenai ficou para trás para arrumar o escritório. Felizmente não havia muita coisa e ela terminou rapidamente. Itachi, você não vai treinar hoje? No caminho para casa, Yoichi encontrou Itachi e decidiu caminhar com ele. Pai. Itachi sorriu e o cumprimentou. Sasuke e Naruto não estão muito afim de treinar comigo, então pensei em verificar se a mamãe precisa de ajuda em casa. Não muito tempo atrás, Itachi se tornou hospedeiro de uma fera rara, o Corvo Infernal, uma entidade com fortes habilidades de genjutsu. Somente as habilidades de dragão de luz de Karin conseguiam resistir a ele. Qualquer outro oponente simplesmente adormeceria em uma partida contra ele. Contratamos ajuda em casa, Itachi, não precisa se preocupar. Yoichi de repente pensou na relíquia da viagem no tempo, e uma ideia lhe ocorreu. A propósito, Itachi, estou planejando uma viagem em breve. Gostaria de me acompanhar? Capítulo 304. Curioso, Itachi perguntou. Para onde estamos indo, pai? Viagem no tempo. Viagem no tempo? Itachi repetiu incrédulo. Pai, você quer dizer viajar no tempo? Isso é possível? Claro. E viajar no tempo não significa necessariamente voltar ao passado ou avançar para o futuro. Também pode significar abrir uma nova linha do tempo e entrar em um mundo paralelo. Você não precisa entender tudo isso ainda, eu mesma só descobri recentemente. Enquanto viajavam no vagão particular em direção à casa de Yoichi, Yoichi explicou sorrindo para Itachi. O destino do vagão era acessível apenas à família de Yoichi, embora sua casa ficasse um pouco longe do centro da cidade de Konoha. A velocidade do trem fazia com que a viagem de 20 quilômetros levasse apenas cerca de 20 minutos. Se quiser ir, pode vir, continuou Yoichi. Percebi que a escola está ficando um pouco chata para você ultimamente.
Quando voltarmos, pode ir direto para o seu estágio ninja. Sério? Obrigada, pai. Itachi sorriu grato. Ele queria se formar na academia há muito tempo, mas como filho do Hokage, não podia simplesmente quebrar as regras, então permaneceu na escola, onde se destacou em conhecimento e habilidades. O que lhe faltava era experiência. Você já tem 12 anos. Já era hora, disse Yoichi com um aceno de mão. Ele estava curioso para ver como esse Itachi reagiria se encontrasse o Itachi da linha do tempo do massacre. Ele concordaria com as crenças daquele Itachi? Ao retornarem para casa, Yoichi viu Kushina no jardim e se aproximou dela com um sorriso. Itachi, percebendo isso, foi para o seu quarto. Kushina havia se mudado recentemente, embora Yoichi tenha se esforçado bastante para acalmar as outras esposas e convencê-la. Apesar da relutância, ela concordou pelo bem da filha deles, Ayane. Uff! Kushina bufou quando Yoichi se aproximou, virando-se com Ayane em seus braços. Imperturbável, Yoichi envolveu Kushina e Ayane em um abraço, fazendo Kushina murmurar, me solte, e se alguém nos vir? Não tem ninguém por perto, e já faz meio ano que você se mudou. Ainda com essa cara fria? Se a Ayane crescer, com certeza vai fazer perguntas. Em resposta, Kushina zombou, então contarei a ela todas as coisas terríveis que o pai dela fez. Incluindo o que aconteceu na Cachoeira da Verdade? As bochechas de Kushina coraram enquanto ela batia em Yoichi, envergonhada. Você não devia dizer essas coisas na frente da nossa filha. Embora Kushina não guardasse mais rancor, ela continuou fingindo para manter seu orgulho. Quando Ayane tivesse idade suficiente para entender, provavelmente já teria se reconciliado completamente com Yoichi. À noite, o relacionamento deles já se tornava bastante harmonioso, às vezes durando a noite toda. Embora ela fosse dele agora, Yoichi não pôde deixar de se sentir um pouco possessivo, sabendo que Kushina um dia pertencera a outra pessoa. Hoje à noite você e Mina juntas. Eu vou ficar quieta. Nem pense nisso. Então trarei Mina aqui. Ela me escuta. Você? Kushina fez beicinho furiosa, percebendo que não podia discutir com ele. Um dia, eu vou consertar a situação da Mina. Tá? Mas você está sempre pedindo clemência na cama. Como pretende corrigi-la? Você é um babaca. A discussão divertida continuou no jardim até Mikoto retornar, sinalizando que estava quase na hora do jantar. Tsunade entrou com Yoko. Seu bom humor era evidente para qualquer um que a visse. Ela claramente havia encontrado algo agradável. Mas Yoko se desvencilhou das garras de Tsunade e correu até Yoichi, agarrando-se à perna dele com um beicinho. Papai, a mamãe pegou meu dinheiro de novo. Ela perdeu o dela e levou meus ganhos. Isso é um absurdo. Tsunade interrompeu, correndo para cobrir a boca de Yoko. Mas Yoichi pegou Yoko em seus braços e perguntou, Tsunade, você a levou ao cassino de novo? Nós simplesmente passamos por ali. Não foi de propósito, respondeu Tsunade, fingindo interesse nas decorações de parede, com uma expressão culpada atraindo. Ao contrário de sua notória má sorte, a sorte de Yoko nas mesas era quase divina. Não importava onde ela apostasse, ela ganhava. Até mesmo os trapaceiros habilidosos do cassino tropeçavam ao enfrentar Yoko, acabando por perder todo o seu dinheiro para ela. Desde que descobriu a sorte extraordinária da filha, Tsunade levou Yoko secretamente ao cassino diversas vezes. E você pegou o dinheiro dela também? Entregue. Relutantemente, Tsunade entregou o prêmio, não querendo passar vergonha na frente de Kimimaro, que tinha acabado de retornar. Yoiko sorriu enquanto guardava cuidadosamente seu dinheiro, ignorando o olhar ameaçador de Tsunade. Desde que Kushina se mudou, a mesa de jantar dobrou de tamanho. A família agora contava com 12 pessoas, então eles tinham duas mesas, uma redonda e giratória, e a outra, retangular e comprida. Durante o jantar, Yoichi anunciou seu plano de levar Itachi em uma viagem no dia seguinte, explicando que eles poderiam retornar no mesmo dia ou em alguns dias. Mikoto simplesmente pediu para Yoichi e Itachi ficarem seguros. Depois de uma noite agitada, Yoichi acordou entre duas cabeças de cabelos ruivos na manhã seguinte. Depois do café da manhã, Yoichi saiu com Itachi. Karin, Sasuke e Naruto estavam relutantes em vê-los partir, na esperança de se juntar a eles. No entanto, sendo esta a primeira vez que Yoichi tentava fazer isso, ele queria evitar levar muitas pessoas e conseguiu convencê-los a ficar para trás. Para onde estamos indo, pai? Itachi perguntou enquanto partiam. Para a Veia do Dragão. Só num lugar assim podemos acessar outras linhas do tempo. Caso contrário, estaríamos limitados a visitar o passado ou o futuro deste tempo atual. Você se arrepende de algo, Itachi? Refletindo, Itachi balançou a cabeça. Seu único arrependimento era ter permanecido na academia por vários anos em vez de se tornar um ninja antes. Mesmo que você tenha arrependimentos, mudar o passado é arriscado e pode alterar o presente. Yoichi o lembrou enquanto colocava a mão no ombro de Itachi. No instante seguinte, eles apareceram dentro da barreira da Veia do Dragão. Após realocar os moradores de Horan, Yoichi transformou a área em um campo de treinamento de Konoha, com dezenas de salas de treinamento perto da Veia do Dragão para cultivo de energia genética. A área era guardada por 5 esquadrões de marionetes e alguns shinobi de Konoha. Itachi já tinha estado ali antes, mas partiu depois de meio mês sentindo falta dos irmãos. Vamos! Yoichi levou Itachi até o coração do campo de treinamento, uma área protegida por camadas de barreiras fortes o suficiente para resistir ao ataque de uma besta com cauda. Após desbloquear 2 camadas, Yoichi revelou a vasta energia da Veia do Dragão. Destruindo Karazuki, ele a ativou. Acorde e comece sua função. O artefato em forma de arado semelhante a uma tartaruga começou a brilhar, examinando a energia da Veia do Dragão antes de confirmar. Inicialização concluída. Para confirmar, você deseja usar esta energia para a travessia do tempo e espaço? Observe que ela pode gerar uma nova linha do tempo e entrar nela. Isso era ideal para Yoichi. Uma nova linha do tempo significava que não havia risco de afetar o presente, além da liberdade de reunir recursos. Ele respondeu, confirmado. Comece.
Travessia de tempo e espaço ativada. Num piscar de olhos, Yoichi e Itachi foram envolvidos pela luz. Momentos depois, eles se encontraram em uma passagem peculiar, cujas paredes brilhavam com várias cenas, algumas muito fugazes para discernir, outras incompreensíveis mesmo quando claras. Com a percepção aprimorada do Rinnegan, Yoichi reconheceu alguns eventos da história recente. Ao avistar uma cena familiar, ele ordenou: abram esse portal. Portal se abrindo. Karazuki emitiu uma luz ofuscante. Depois de um tempo indeterminado, Yoichi sentiu-se mudar e quando piscou, foi saudado por um céu azul claro. Dando um tapinha em Itachi, ele disse: parece que conseguimos, Itachi. Travessia bem-sucedida. Energia restante, 61%. Suficiente apenas para mais uma travessia. Por favor, reponha a energia em breve. Karazuki então retornou à sua forma de tartaruga. Yoichi guardou. Vamos nos preocupar com a energia quando voltarmos. Por enquanto, não há pressa. Pai, que horas são? Perguntou Itachi, observando os arredores. Estavam em uma pequena trilha, com um abrigo por perto e um poste de energia elétrica ao longo da estrada. A área parecia desolada, provavelmente fora da Terra do Fogo. Este deve ser o ano 57 de Konoha, na Terra do Fogo, respondeu Yoichi, lendo um aviso que alertava sobre bandidos das montanhas na área. Os olhos de Itachi se arregalaram. Ano 57? Isso é um ano no futuro. E eu que pensava que a Terra do Fogo não tinha áreas tão remotas. Não se esqueça do que eu disse antes, Itachi. Este pode não ser o nosso futuro exato. Quando a energia da veia do dragão interage com o poder de Karazuki, bem, você está aqui como um viajante do tempo e do espaço. Vendo a expressão confusa de Itachi, Yoichi simplificou sua explicação. Eles transformaram suas aparências com o jutsu de transformação, com Itachi usando ainda sua habilidade corvo infernal para garantir que ninguém pudesse ver através dele. Estou pronto, pai. Eu também. Vamos ver como é Konoha aqui. O ano 57 de Konoha marcou 6 ou 7 anos após o incidente da Nove Caudas. Embora as tensões com Komogakure tivessem se intensificado, elas foram finalmente resolvidas diplomaticamente, com ambas as aldeias fazendo concessões para evitar uma guerra em larga escala. Nos anos seguintes, o mundo Shinobi desfrutou de uma paz temporária enquanto as vilas se recuperavam e treinavam sua nova geração. Entretanto, dentro de Konoha, o ressentimento cresceu devido ao Sharingan visto nos olhos da Kyuubi, semeando sementes de conflitos futuros. Sigam em frente e não fiquem vagando por aí, disseram os guardas do portão depois de verificar as identificações de Yoichi e Itachi. Pai, está em Konoha? Itachi olhou ao redor, surpreso. Parecia mais velha e desgastada do que a Konoha que ele conhecia. Seria realmente Konoha um ano no futuro? Olhe para a pedra do Hokage, Itachi. Isso deve confirmar. Seguindo o olhar de Yoichi, Itachi viu os 4 rostos dos Hokages. Ele engasgou. Só 4 rostos. Pai, isso significa que estamos em uma época em que só havia 4 Hokages? Sim. Embora tecnicamente estejamos no futuro, este não é o nosso futuro. Você poderia pensar nele como um futuro alternativo. Yoichi guiou Itachi, acrescentando: será que tem outro Uchiha aqui? Ei, vocês dois, esperem. Mal haviam dado alguns passos quando 2 policiais os pararam. Vocês parecem estranhos. O que vocês fazem em Konoha? Somos comerciantes. Aqui está nossa identificação. Yoichi entregou as credenciais, documentos devidamente emitidos pelo escritório do Daimyo. Akai, quem é esse? Nunca ouvi falar dele. Vocês dois são espiões? Ei, acho que me lembro desse nome, disse o outro guarda Uchiha. Akai Iwata é o ministro das finanças do País do Fogo. Ao ouvir isso, o primeiro guarda recuou, embora com um sorriso de escárnio. Tudo bem, mas cuidado com as palavras. Não fale sobre coisas que não deve. Não se deve fofocar sobre o Uchiha. Entendido. Obrigado. Yoichi sentiu que os guardas estavam apenas causando problemas depois de ouvir a menção dos Uchiha. Pegando seus documentos de volta, Yoichi e Itachi deixaram o posto de controle. Capítulo 305. Itachi, você notou o quão hostis aqueles Uchiha eram? Depois de sair, Itachi refletiu sobre o quão diferente era o comportamento deles em relação aos Uchiha de sua própria linha temporal. Pode haver uma razão especial para isso. Você terá que investigar isso por si mesmo, respondeu Yoichi. Pelo que posso perceber, a trajetória desta linha do tempo divergiu significativamente a partir do 4º Hokage. Ele entregou a Itachi um saco de bolinhos de feijão vermelho que havia comprado antes, achando o gosto ruim. Não são tão bons quanto os que o Mikoto faz. Pode ficar com eles. Itachi provou um, concordando internamente que os bolinhos eram de fato inferiores. No entanto, sua criação o impediu de desperdiçar comida. Com licença, você tem mais bolinhos de feijão vermelho? Não, acabamos de vender tudo, mas ainda temos algumas porções de sopa de feijão vermelho, respondeu o lojista. Os bolinhos acabaram? Que decepção, sem eles, a sopa de feijão vermelho não é a mesma coisa. Ao ouvirem a conversa, Yoichi e Itachi se viraram e viram 2 Kunoichi com tiaras de Konoha conversando com o dono da loja. Uma delas era Kurenai, mas Itachi sabia que provavelmente se tratava de uma versão alterada pela divergência da linha do tempo. Ao ver a expressão neutra de Yoichi, Itachi aproveitou a oportunidade para se aproximar de Kurenai e da outra Kunoichi, Anko, estendendo sua sacola. Olá, acabamos de comprar, mas ainda não comemos. Se quiserem. Anko pareceu encantada e exclamou: sério? Obrigada. Eu morreria se ficasse sem bolinhos de feijão vermelho hoje. Espere, Anko. Kurenai interrompeu. Ela hesitou e então perguntou a Itachi: por que vocês não comeram vocês mesmos?
Olhando para Yoichi, Itachi respondeu, meu pai diz que não são tão bons quanto os que temos em casa. Ao ouvir isso, o rosto do dono da loja escureceu. Anko, no entanto, não ficou nada impressionado, respondendo, garoto, esses bolinhos estão ótimos. Sem discutir, Itachi recolheu a bolsa, dizendo, se você não precisa delas, então irei embora. Mas Anko rapidamente pegou os bolinhos, sorrindo, obrigada. Ficam ótimos com sopa de feijão vermelho. Quer experimentar? Por minha conta. Não, obrigado. Meu pai e eu temos outros assuntos para tratar. Com isso, Itachi entregou a bolsa e a devolveu a Yoichi. Assim que eles saíram, o lojista murmurou, gente estranha, comprando tanto e depois indo embora sem comer. Kurenai refletiu, eles devem vir de uma família rica para desperdiçar comida desse jeito. Anko, pegamos nossos bolinhos, agora vamos comprar saquê. Ah, por que não saborear uma sopa de feijão vermelho? Kurenai suspirou, você não vai escapar dessa. As brincadeiras cessaram quando eles saíram da loja. Depois de saírem da loja, Itachi e Yoichi se separaram. Itachi, você precisa de experiência. Vai explorar por conta própria. Não se preocupe em cometer erros. Eu te ajudo. Vagando por Konoha, Itachi ponderou por onde começar. Queria ver a versão de si mesmo, de Sasuke e de sua família naquela linha do tempo, e investigar como o quarto Hokage se tornou diferente. Ele suspeitava que tivesse a ver com um certo Jonin chamado Minato. Talvez eu comece pela biblioteca. Eles devem ter histórias do mundo shinobi e dos clãs. E meu pai pode ter ido procurar por sua versão alternativa. Ciente da barreira de detecção de chakra sobre Konoha, Itachi se absteve de usar chakra desnecessariamente. Mas depois de uma longa busca, ele ainda estava perdido. Isso é tão diferente de casa. Onde fica a biblioteca? Uma voz atrás dele perguntou. Procurando alguma coisa? Virando-se, Itachi viu um ambu com uma máscara de gato. Com licença, estou procurando a biblioteca, mas não conheço a área. A biblioteca? Venha comigo, não é nesta direção. Enquanto caminhavam, o ambu acrescentou. Se é sua primeira vez em Konoha, não ande muito. Você quase entrou no distrito Uchiha. Essa área é proibida? De certa forma. Os Uchiha são um clã isolado aqui. Eles não são particularmente amigáveis e não têm boa reputação na vila. Cidadãos comuns geralmente os evitam. Ao ouvir isso, Itachi não pôde deixar de franzir a testa. Mesmo não sendo daquela linha temporal, sentiu-se incomodado com a depreciação do nome Uchiha. Na minha cidade, o clã Uchiha contribuiu muito durante as guerras shinobi, protegendo a vila. Isso não importa aqui? O ambu hesitou por um momento antes de responder. Vivendo em glórias passadas, um clã orgulhoso como esse está fadado à ruína. Arrogantes, indiferentes, se achando intocáveis. Balançando a cabeça, Itachi respondeu. Acho que você é muito tendencioso. Só porque os Uchiha têm orgulho, você acha que eles não fizeram nada de bom? Eles certamente deixaram conquistas duradouras. Os olhos do ambu brilharam momentaneamente por trás da máscara, e ele questionou. Por que defender os Uchiha? Você não é um novato aqui? Suas palavras estão cheias de preconceito, respondeu Itachi sério. Há o bem e o mal em todos os grupos. Se os Uchiha fossem tão ruins quanto você diz, já teriam sido erradicados há muito tempo. Como poderiam sobreviver se todos os desprezassem? Após uma longa pausa, o ambu disse, talvez você tenha razão, mas meu conselho é que não se envolva com eles. Aqui está a biblioteca. Tente não se perder de novo. Com um piscar de olhos, o ambu desapareceu. Ao entrar na biblioteca, Itachi ficou surpreso com o quão pequena ela era. Ele obteve um passe e encontrou um lugar, pegando o livro sobre a história do mundo shinobi e dos clãs ninjas. Então, na Terceira Guerra Ninja, o Flecha Amarelo de Konoha salvou a vila de uma quase derrota, garantindo-lhe o posto de quarto Hokage. Mas ele pereceu no ano seguinte no desastre da Nove Caudas. Namikaze, ele era realmente o quarto Hokage aqui? Itachi se viu comparando este Minato ao quarto Hokage de seu próprio mundo, Sakumo, que havia morrido ainda antes da guerra começar. Mudando de livro, percebeu que se tratava de uma breve visão geral dos clãs, contendo apenas informações básicas sobre os Uchiha. Não havia menção a Yoichi nem a si mesmo. Pai, parece que não existia neste mundo. Quanto a mim, devo ter quase 13 anos aqui, Itachi refletiu. Talvez eu vá para a academia amanhã. Sasuke deve estar lá, embora Ku e Kimimaru provavelmente não estejam. Com licença, rapaz, já te liguei 3 vezes. Itachi ergueu os olhos e viu a bibliotecária, perdida em pensamentos. Desculpe. Aconteceu alguma coisa? Já está escuro e preciso fechar. Volte amanhã se quiser continuar. Já é noite, desculpe o incômodo. Ele devolveu os livros e foi embora, percebendo que sem Yoichi, não tinha um próximo passo claro. Não era uma missão. Era uma jornada no tempo e no espaço. Eu deveria encontrar um lugar para ficar. Ele perguntou por aí, encontrando direções para uma pousada. Sem que ele percebesse, o ambu de antes o observou enquanto caminhava. No dia seguinte, Itachi almoçou antes de retornar à biblioteca, decidido a entender melhor essa linha do tempo. Em sua linha temporal natal, Yoichi incutiu nele o amor pelo conhecimento, e enquanto outros estudavam técnicas ninja comuns, Itachi ampliou seus horizontes com diversos textos. Esse hábito agora o levava a explorar a história com uma mente curiosa e analítica. Enquanto lia, ele se absorvia em quão vastamente diferente essa linha do tempo era. Acho que a Terceira Guerra Shinobi mudou as coisas por aqui. Sem a influência do pai, Konoha parece ter sofrido. 2 mundos com origens tão semelhantes, mas com caminhos tão divergentes. Cresceu em Itachi o desejo de testemunhar esses pontos de virada em primeira mão. Acho que vou almoçar antes de terminar o resto dos livros. Saindo da biblioteca, Itachi pensou. Esta linha do tempo divergiu da minha de maneiras significativas, talvez começando com a Terceira Guerra Ninja. Sem o pai, Konoha parece ter lutado. De repente uma figura apareceu diante dele, assustando-o o suficiente para que ele quase reagisse instintivamente. Ao ver a conhecida máscara de gato, Itachi relaxou. Ah, é você. Você quase me assustou. Eu estava indo almoçar antes de voltar para cá.
Não tem muita gente aqui que aprecia livros tanto quanto você parece. Que tal eu te pagar um pouco de ramen? Sugeriu Ambu, bloqueando o caminho de Itachi de uma forma que deixou pouco espaço para discussão. Isso seria muito trabalhoso para você? De jeito nenhum. Acabei de terminar meu turno e estava planejando comer alguma coisa. Se for esse o caso, obrigado. Eu gosto de lamen, respondeu Itachi, intrigado com a clara intenção da Ambu de se envolver com ele. Decidiu segui-lo, curioso para ver o que Ambu tinha em mente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 306. Vai ser aqui. Embora seja só uma barraca, o ramen daqui é muito bom, disse o Ambu com máscara de gato, conduzindo Itachi a uma loja de rua. A loja de ramen era simples, mas oferecia mais conveniência do que um carrinho de ramen móvel. Apesar da simplicidade, era bastante popular em Konoha. Muitas pessoas adoravam comer aqui e aparentemente quando abriu, as filas eram enormes. A Ishiraku Ramen. Itachi conhecia bem aquele lugar. Toda vez que Naruto o convidava, ele o trazia junto com Sasuke, Karin, Aku e Kimimaru para comerem lamen compartilhando a Bíblia do ramen com eles enquanto comiam. Embora o sabor fosse decente, Itachi nunca conseguiu experimentar a mesma felicidade espiritual que Naruto parecia obter com isso. Depois de se sentar na barraca de ramen, o Ambu com a máscara de gato falou: chefe, eu quero uma tigela de shoyu ramen. E você? Vou querer shoyu ramen também, respondeu Itachi, apreciando o sabor. Ao se sentar, notou o Ambu com cara de gato tirando a máscara. Quando viu o rosto por baixo da máscara, a boca de Itachi se contraiu involuntariamente em surpresa. Você? O que está errado? Uchiha Itachi perguntou sem saber por que se sentirá compelido a convidar aquela pessoa para uma refeição. Foi apenas um pensamento repentino que lhe ocorreu ao conhecer o homem. Além disso, depois de ter sido criticado por aquela pessoa ontem, ele se sentiu um tanto desafiador. Ele acreditava que a falta de compreensão desse homem sobre a situação atual dos Uchiha o havia levado a falar daquela maneira. Itachi balançou a cabeça. Nada, é só que surpreendente. Você parece tão jovem. De onde eu venho, você provavelmente ainda estaria na escola nessa idade. Sua habilidade de genjutsu lhe permitia enganar aqueles que sentiam seu chakra. Mesmo que alguém com um Byakugan o olhasse de perto, seria afetado, desde que Itachi não usasse seu chakra. Mas o que ele não esperava era se encontrar nesta linha do tempo, uma sensação realmente estranha. Você deve ter levado uma vida bastante feliz. Só depois de se tornar um shinobi é que se pode refletir sobre como era maravilhoso estudar na escola, disse Itachi calmamente. Ele se formou aos 7 anos, tornou-se Chunin aos 10 e já estava na Ambu há 1 ano, vivendo todos os dias como um espião sem nenhum senso de direção. Principalmente após a morte de Shizui, ele perdeu seu mentor e amigo do ninjutsu e de seu caminho shinobi. Itachi perguntou: você não gosta de ser um shinobi? Tornar-se um tão jovem, você deve ser um gênio, certo? Gênio é apenas uma expectativa que os outros colocam em você. Quando você não a alcança, ela se torna pressão. Se eu tivesse escolha, não gostaria de ser um gênio de jeito nenhum. Esse rótulo pode até virar a família contra você. Família? Ao ouvir isso, Itachi ficou surpreso. O que a versão dele daquele mundo havia passado para parecer tão oprimida e desanimada? Não vamos falar sobre isso, Itachi mudou de assunto rapidamente. Da última vez, notei que você parecia curioso sobre os Uchiha. Por quê? Itachi percebeu que estava falando demais e quase se aprofundando em assuntos familiares, então desviou o assunto da conversa. Bem, os Uchiha são famosos no mundo shinobi e contribuíram muito em guerras passadas. Eu estava curioso sobre eles. Além disso, meu pai conhecia alguém Uchiha que nos ajudou, disse Itachi, encontrando uma desculpa conveniente para continuar a conversa. Ah, um membro do clã que ajudou seu pai? Quem foi? Talvez eu possa te ajudar a encontrá-lo e te apresentar, Itachi ofereceu, notando a expressão no rosto de Itachi e acrescentando: eu também faço parte do clã Uchiha. Encontrar pessoas é fácil para mim. Uchiha Yoichi. Foi ele quem ajudou meu pai, disse Itachi parando para pensar, e então acrescentou: eu era apenas um recém-nascido na época, então não me lembro de muita coisa. Apenas do nome do meu pai. Itachi assentiu. Tudo bem, vou dar uma olhada quando voltar. Naquele momento, 2 tigelas de ramen foram servidas, e os 2 Itachis começaram a comer. Um parecia profundamente perdido em pensamentos, enquanto o outro simplesmente sentia um pouco de fome. O mesmo shoyu ramen. Parece que mesmo depois de expandir a loja, o Sr. Ishiraku não mudou o sabor, pensou Itachi enquanto acelerava o ritmo de comer. Um tempo depois, após terminar o ramen, Itachi pagou a conta e saiu. Depois de sair da loja de ramen, Itachi disse: vou dar uma olhada naquele Uchiha Yoichi para você. Se eu encontrar alguma coisa, vou te procurar. Obrigado. Estou hospedado no 20B. Depois de dizer isso, Itachi observou seu outro eu executar um shunshin para partir, sentindo-se um pouco exasperado. Isso foi bem frio. Ao sair da loja de ramen, Itachi pensou que se quisesse reunir mais informações sobre seu equivalente neste mundo, ele conhecia a pessoa certa. À tarde, assim que a academia terminou, Itachi apareceu nos portões da academia. Depois de alguns minutos, ele avistou Sasuke correndo. Embora fosse seu irmão de outra linha do tempo, Itachi não pôde deixar de sorrir e gritar: Sasuke aqui, irmãozão. O que você está fazendo aqui? Uchiha Sasuke correu, animado. Terminei minha missão na Ambu, então vim buscar você na escola. Itachi bagunçou o cabelo de Sasuke e perguntou com um sorriso: como vai a escola? Que chato. Da última vez, tirei nota máxima em tudo. Esqueceu, mano? Itachi fez uma pausa e respondeu: como eu pude esquecer? Que tal isso? Vou treinar com você hoje como recompensa pela sua pontuação máxima. Sério? Os olhos de Sasuke brilharam. Eu já perguntei antes,
mas você estava sempre ocupado com missões. Hoje não. Vamos treinar, disse Itachi, levando Sasuke para uma floresta isolada dentro da vila. Não muito familiarizado com o traçado de Konoha naquela linha do tempo, ele quase pegou o caminho errado. Quando chegaram à floresta, Itachi ajudou Sasuke a praticar com Shuriken. Como Taijutsu, Ninjutsu, Genjutsu e outras técnicas avançadas estavam fora de alcance, Sasuke era um garoto típico de 7 ou 8 anos, capaz apenas de praticar arremessos de Shuriken de curta distância. No entanto, sua técnica não era tão refinada quanto a da maioria dos membros Uchiha. Pode ter sido devido à falta de um Sharingan. Após observar por um tempo, Itachi rapidamente percebeu as fraquezas de Sasuke e deu dicas. Ele apontou cada ponto que precisava ser melhorado. Seguindo o conselho de Itachi, Sasuke corrigiu seus hábitos de arremesso e logo dominou a arte do redirecionamento no ar. Durante o treinamento, Itachi aprendeu muito com Sasuke, incluindo detalhes sobre seus próprios pais neste mundo. Nesta linha do tempo, Fugaku não havia traído a vila, mas Itachi ainda tinha um conflito profundo com ele, com Sasuke testemunhando discussões entre eles diversas vezes. Houve também a notícia da morte de Shizui, que surpreendeu Itachi profundamente. Se não fosse pelo corvo infernal, Shizui seria muito mais forte do que ele, e ele ficou chocado ao saber que, neste mundo, ele era suspeito de ser o assassino. Sasuke, volte agora. Tenho algumas coisas para resolver e posso voltar tarde. Ao cair da noite, Itachi havia extraído quase todas as informações que precisava de Sasuke e o mandou para casa. Embora Sasuke quisesse voltar com o irmão, ele acenou em despedida e foi embora, sentindo-se eufórico com tudo que aprenderá. Ele pensou que agora poderia conquistar o primeiro lugar no arremesso de Shuriken da academia. Quando Sasuke voltou para casa, ele viu sua mãe Mikoto parada na porta com um olhar de desaprovação. Onde você estava, Sasuke? Por que chegou tão atrasado? Perguntou Mikoto assim que o viu. Eu estava treinando com meu irmão mais velho. Nesse momento, Itachi chegou com um Shunshin e ao ver Sasuke disse, você voltou? Parece que eu perdi. No entanto, Mikoto não planejava deixar Sasuke escapar tão facilmente. Itachi voltou mais cedo. Nós até fomos à academia te procurar quando você não voltou para casa, e mesmo assim você o usou como desculpa. Sasuke, onde você aprendeu a mentir daquele jeito? Não, mãe, eu estava mesmo treinando com meu irmão, disse Sasuke, arregalando os olhos enquanto olhava para Itachi, que puxava sua mão. Irmãozão, fala alguma coisa. Sasuke. Itachi hesitou. Embora quisesse defender Sasuke, não conseguia mentir, especialmente sob o olhar atento de sua mãe. Eu estava com a mamãe agora mesmo, e fomos para a academia quando você ainda não tinha voltado. Irmão, você... Sasuke olhou para Itachi, confuso sobre o porquê de seu irmão, que tinha acabado de treiná-lo, agora estar dizendo o contrário para sua mãe. Sasuke. Mikoto se agachou e disse, chegar tarde em casa é uma coisa, mas mentir e arrastar seu irmão para isso é pior. Enquanto isso, em uma cidade movimentada na Terra do Fogo, a cidade, conhecida por seus salões de jogos de azar, estava cheia de atividades. Em um cassino, uma mesa de apostas de alto risco atraiu uma multidão. Um homem com um histórico de vitórias quase perfeito havia eliminado muitos jogadores. Embora houvesse suspeitas de trapaça, nem mesmo um ninja trazido pelo dono do cassino conseguiu encontrar nenhuma evidência. Quando a 17ª jogadora se sentou à mesa, as pessoas a reconheceram e começaram a rir. Não é esse o otário lendário? Ela acha que pode vencer? Ah, talvez eu devesse colocá-la em campo para recuperar minhas perdas. Ei, não sonhe. Ela trouxe muito dinheiro. Quer participar? Vamos entrar. Nós também queremos brincar. Empolgados, os olhos dos apostadores brilharam. Se pudessem jogar contra a lendária otária, pelo menos ganhariam alguma coisa. Ela tinha milhões de ryu, o suficiente para render a todos algum dinheiro. Cuide da sua vida. Se perdeu tudo, então vá embora logo, gritou Tsunade socando a mesa. Ela havia rezado por uma grande vitória naquela noite. Os jogadores ficaram indignados. O quê? Esse otário está com uma atitude ruim? Vocês vão perder tudo em breve. Isso mesmo. Se vocês vão perder, que pelo menos seja para nós. Bang bang. Yoichi deu um tapinha no tatame para interromper a confusão, sorrindo enquanto dizia, se você está aqui para apostar, vá em frente e jogue contra ela. Eu só aceito oponentes, não companheiros de equipe. Se não for apostar, por favor, vá embora. Caso contrário, eu chamo o chefe. Não podemos nem assistir? Esqueça. Vamos beber. Quando os aproveitadores foram embora, Tsunade arregaçou as mangas. Certo, vamos começar. Abrir, abrir, abrir. Abrir. O ímpeto de Tsunade enfraqueceu e, no final, ela parecia pálida. Lentamente, ela ergueu o copo e percebeu que havia perdido novamente, esmagando o copo de dados com raiva. Droga. Continue. Tsunade-sama, estamos sem dinheiro. Shizune sussurrou, arrependendo-se de não ter separado fundos para a estadia deles. O quê? Já saiu? Tsunade viu a caixa vazia ao seu lado e franziu a testa. Ela nem tinha tocado muito. Tudo bem, vamos parar por aqui por hoje. Antes que ela pudesse terminar, Yoichi interrompeu. Quer continuar jogando? Você pode usar outra coisa como garantia. Vejo que você tem um belo colar. Se estiver disposto a usá-lo como aposta, coloco todo o dinheiro aqui. Shizune tentou impedi-la rapidamente. Tsunade-sama não. Esse colar é... Eu sei. Shizune retrucou Tsunade, frustrada. Será que eles achavam que ela tinha ficado completamente cega à razão? Tudo bem, vou combinar com este colar, disse Yoichi, revelando seu próprio colar, parecido com o dela, e segurando-o. É igualzinho ao seu. Isso deve ser justo, certo? Como você conseguiu esse colar? Tsunade e Shizune ficaram olhando, chocadas. Tsunade instintivamente agarrou o próprio colar, comparando de perto. Era sem dúvida do avô dela. Posso ver seu colar? Cuidado, foi um presente da minha esposa, respondeu Yoichi, jogando para ele. Tsunade o pegou e o examinou atentamente.
Tinha o mesmo amuleto, o mesmo chakra do primeiro Hokage e até a mesma corda. Shizune perguntou confusa. Tsunade-sama, como são 2 colares? Não faço ideia. Tsunade balançou a cabeça. Será que o avô dela tinha feito 2? Mas por que a senhora Mito disse que só tinha um? O colar é aceitável? Você está pronto para arriscar? Perguntou Yoichi. Aposte. Tsunade declarou. Mas se eu ganhar, você terá que responder algumas perguntas. Capítulo 307. Nossa, quem diria que eu acabaria com um colar igual ao da minha esposa aqui? Yoichi riu baixinho, olhando para os 2 colares idênticos em sua mão. Posso devolver um para ela quando voltar. É um item precioso que ela usou por muito tempo antes de me dar. Droga. Vamos de novo. Vou recuperar aquele colar. Rosnou Tsunade, arregaçando as mangas, determinada a recuperar o colar do avô. No momento em que apostou o colar, ela se arrependeu. Perder dinheiro em apostas era uma coisa, mas este colar não era apenas amaldiçoado. Era tudo o que lhe restava de suas memórias. Você ainda tem alguma coisa para apostar? Yoichi olhou para o espaço agora vazio diante de Tsunade. Ela não tinha mais nada, nem mesmo a caixa que antes guardava o dinheiro deles, que ele já havia ganhado. Shizune sussurrou nervosamente. Tsunade-sama, e agora? Até aquele colar a gente perdeu. Isso é muito ruim. Pare de falar, Shizune. Tsunade retrucou, virando-se para Yoichi, sem querer desistir. Ei, qual é o seu nome? Vamos apostar de novo amanhã. Vou encontrar algo para apostar e apostar meu colar contra o seu. O colar agora é meu, respondeu Yoichi, guardando os 2 colares no bolso e pendurando-os no pescoço. Me chame de Koichi. Por enquanto, que tal um pouco de comida? Se estiver com fome, fique à vontade para se juntar a mim. Sério? Perguntou Shizune, com o rosto se iluminando. Ela estava se perguntando onde comeriam naquela noite e se isso resolvesse o problema de hospedagem, melhor ainda. Shizune, tenha um pouco de dignidade. Tsunade repreendeu irritada. Minha dignidade foi jogada fora por você, Tsunade-sama. Shizune murmurou, agarrando Tonton contra o peito. O que você disse? Tsunade lançou um olhar furioso, e Shizune ficou em silêncio, segurando Tonton protetoramente. Se você for participar, siga-me, disse Yoichi, pegando o dinheiro que havia ganhado naquela noite e saindo. Tsunade e Shizune trocaram olhares e finalmente, mordendo o lábio de frustração, Tsunade a seguiu. Não era só pela refeição. Ela queria seu colar de volta. Os 3 chegaram a um canto tranquilo de um izakaya local, onde pediram sake e salgadinhos. Tsunade, sentindo-se amargurada, serviu-se de uma bebida enquanto Yoichi lhe entregava uma garrafa de sake. Depois de um tempo, Tsunade, um pouco embriagada, mas decidida, murmurou. Amanhã eu vou recuperar o colar. Esse colar é muito importante para você, não é? Claro. Não é só importante. Este colar. Shizune quase mencionou a maldição, mas parou, não querendo reabrir velhas feridas. É muito valioso. Incrivelmente valioso. Depois de uma pausa, Tsunade admitiu. É de alguém precioso para mim, e é por isso que preciso recuperá-lo. Uma lembrança então? Por que não procurar por essa pessoa que você tanto preza? Eles faleceram, ela disse suavemente. Eu vejo. Yoichi assentiu e perguntou. Vocês 2 são shinobi, certo? Ouvi dizer que ninjutsu pode ser bem extraordinário. Não existe nenhum jutsu que traga alguém de volta à vida? Você? Tsunade estreitou os olhos, o tom cauteloso. Você não deve ser uma pessoa comum. Qual é o seu objetivo? Não, você entendeu errado. Posso não ser comum, mas certamente não sou seu inimigo. Estou falando com você só por causa desse colar. Yoichi acenou com a mão, dispensando. Sou um Onmyoji. Talvez você nunca tenha ouvido falar de nós, mas os Onmyoji existem há muito mais tempo que os shinobi. As sobrancelhas de Tsunade se ergueram em surpresa. Um Onmyoji? E isso seria? Onmyoji desapareceu depois que Kaguya consumiu a fruta de chakra. Não era surpresa que Tsunade soubesse pouco sobre eles. Provavelmente não havia muitos no mundo shinobi que soubessem. Mestres do céu e da terra que conectam o yin e o yang, é isso que um Onmyoji é. Possuímos muitas habilidades. Embora possamos ser inferiores em batalha ao shinobi em outros assuntos, superamos o shinobi em muito, explicou Yoichi com um sorriso. Tsunade bufou, pousando a xícara com força. Você acha que eu vou acreditar nisso? Bem, eu esperava te mostrar minhas habilidades. Que tal isso? Se eu pudesse reviver alguém que você mais deseja ver, quem seria? Perguntou Yoichi com uma expressão sábia, segurando o colar. Eu consigo sentir. Este colar carrega a essência de 2 memórias. Mas eu só posso trazer uma de volta. Quem você escolheria? Que bobagem você está falando? A expressão chocada de Tsunade se suavizou quando ela o encarou, percebendo que ele não estava brincando. Sua desconfiança aumentou. Qual é o seu verdadeiro objetivo? Por que me procurar? É sensato que mulheres mais velhas sejam cautelosas, mas você está um pouco nervosa demais. Deixe-me escolher por você. Yoichi riu baixinho, depois pressionou o dedo na testa de Tsunade, e os olhos dela ficaram pesados enquanto ela lentamente se afastava. Tsunade-sama, você é? Durma, murmurou Yoichi, fazendo Shizune entrar em um estupor mental enquanto ela também ficava inconsciente. Somente Tonton permaneceu, e ao sentir o olhar de Yoichi, o porco tremeu e prontamente se deitou, fingindo dormir. Desperdiçando tantos anos em desespero. Você deveria se tornar um salvador em vez disso. Yoichi murmurou, saindo do izakaya. Desde que aprenderá o meu jutsu, ele não tivera a chance de usá-lo. Em sua linha temporal, a Terra Pura era protegida por Otsutsuki Agoromo, então ele não invadiria seu território levianamente. Mas aqui era diferente. O grande sapo e Otsutsuki Agoromo não sabiam nada sobre ele, permitindo que Yoichi experimentasse livremente o Onmyo-jutsu. Quanto a Dan e Navaki, Yoichi pretendia apenas ressuscitar a última. Embora esta Tsunade não fosse sua esposa, ela era idêntica em todos os sentidos. Ele não estava se sentindo excessivamente generoso. Portão da Terra Pura, pelo decreto de comando. Com seu Onmyo-jutsu, uma formação de 20 metros de largura surgiu sob seus pés.
Sombras se formaram dentro da formação, embora Yoichi não reconhecesse a maioria delas. Então, ele ergueu o colar de Tsunade daquela linha do tempo e lançou outro feitiço. As sombras diminuíram até restarem apenas 5 figuras. Senju Hashirama, Navaki, Uzumaki Mito e a julgar pela aparência, os pais de Tsunade. Parecia que o colar havia passado por todas as mãos. Em seguida, Yoichi recuperou um corpo de Zetsu branco, usando a liberação Yin-Yang para remodelá-lo à semelhança de Navaki. Com o feitiço final, extraiu a alma de Navaki da terra pura e a colocou no corpo que havia preparado. Depois que energia vital suficiente foi infundida, Navaki foi totalmente ressuscitado em minutos. Mana, você está bem? Quando Tsunade começou a acordar, ouviu a voz de Navaki. Abrindo os olhos lentamente, viu Navaki parado ao seu lado, com uma expressão preocupada. Navaki? Quando ela recobrou os sentidos, olhou ao redor e viu Shizune caída na mesa ao lado dela, e Tonton bufando baixinho, aliviada por não estar imaginando coisas. Percebendo sua perplexidade, Navaki perguntou, Irmã, você está bem? Isso é um jutsu de transformação? Usar essa cara para me enganar. Você tem um desejo de morte? Rosnou Tsunade, agarrando Navaki pelo colarinho, pronta para desferir um soco. Navaki, que conhecia a força da irmã, rapidamente protegeu o rosto com medo. Mana, sou eu mesmo. Lembra que 2 meses atrás, você fez um ensopado de carne com cebola, mas comprou carne de porco. Queimou e me obrigou a comer até eu ter que ir ao hospital para colocar soro? Ao ouvi-lo relembrar isso, Tsunade congelou. Para Navaki já haviam se passado 2 meses, mas para ela, era uma lembrança de 20 anos atrás. Navaki, é mesmo você? A descrença de Tsunade desapareceu enquanto ela apertava o rosto dele, tentando várias técnicas para dissipar qualquer ilusão. Quando percebeu que ele era real, seus olhos se encheram de lágrimas e ela o abraçou com força. Navaki sorriu. Irmã, estou de volta. Depois de se acalmar, Tsunade perguntou, como? Como você voltou à vida? Você deveria ter. Sim, lembro-me muito bem da minha morte. Quanto a como voltei foi um estranho que me reanimou. Ele disse que ganhou seu colar e queria compensá-lo. Ele se chamava Yoichi. Navaki relatou tudo, desde sua ressurreição até a sensação avassaladora de poder em sua nova forma, com mais chakra, força e resistência do que antes. Yoichi, aquele cara. Tsunade murmurou, então percebeu uma enxurrada de informações em sua mente. Um método de treinamento, um jutsu aprimorado de fortalecimento corporal baseado em sua superforça e aviso sobre o não confiável Grande Sapo, como Grande Sapo. Após trair os Onmyoji, estava lentamente influenciando o mundo Shinobi. O que ele está fazendo, enfiando tanta coisa na minha cabeça? Ela murmurou, chocada com a informação que fluía em sua mente. Navaki, percebendo seu desconforto, perguntou, Irmã, você está bem? Estou bem. Tsunade o tranquilizou surpresa pela magnitude das técnicas que Yoichi havia ensinado, incluindo um taijutsu muito superior à sua superforça. Quem é esse Yoichi na verdade? Um Onmyoji, ela se perguntou, confusa com a gentileza dele. Seria puramente devido ao seu ódio pelos grandes sapos? Ou seria porque ela e Jiraiya eram próximos? Ressuscitar Navaki e conceder-lhe tantos presentes deixou Tsunade sobrecarregada. Ela se lembrou vagamente de um comentário antes de adormecer, algo sobre seu definhamento. Shizune, acorde, Tsunade chamou, cutucando Shizune, que acordou atordoada murmurando. Bom dia, Tsunade-sama. Bom dia. Você ainda está meio dormindo. Faça as malas, estamos voltando para Konoha. Essa foi a decisão dela, tomada naquele momento. Com Navaki vivo e tantos presentes valiosos, ela não podia continuar se lamentando. Navaki precisava retornar à vila, e a força de Konoha seria essencial para encontrar Yoichi. E quanto ao grande sapo, a informação em sua mente a deixou desconfiada. Por que o Monte Myobuku saberia sobre a criança da profecia? E se fosse encontrada, insistiriam que a criança estudasse com eles. De volta a Konoha, ela também consultou o sábio das lesmas sobre o Onmyoji. Parece que os Uchiha desta linha do tempo estão à beira de uma revolução, observou Itachi, juntando as informações que havia reunido e até mesmo usando Genjutsu em um membro da força policial. Ele não conseguia deixar de sentir um estranho respeito pelo pai. Em seu mundo, ele havia desertado da vila, enquanto aqui, seu pai liderava uma revolução, um pai problemático em ambas as linhas temporais. Itachi também descobriu que a Fúria da Nove Caudas, 8 anos antes, havia sido controlada por alguém que empunhava um Sharingan, gerando suspeita e hostilidade contra o clã Uchiha. Após anos suportando esse tratamento, o clã finalmente decidiu se rebelar. Que idiotas! Sem o pai, os Uchiha são como bestas sem cabeça. Ontem, Itachi confirmou a existência de Yoichi na história do clã. Outrora aclamado como um prodígio, Yoichi teria morrido antes da Terceira Guerra Ninja. Após mais investigações entre os anciões do clã, Itachi descobriu mais sobre o passado de Yoichi. Coberto por uma névoa de corvos, Itachi vagou pelo distrito Uchiha, sem saber por onde começar a resolver essa turbulência. Se ao menos o pai estivesse aqui. Itachi pensou em Yoichi novamente. Se ele estivesse por perto, certamente apaziguaria o conflito. No entanto, Yoichi estava desaparecido havia 2 dias e só aparecia quando o perigo se aproximava. Para onde está indo? Itachi notou outro Itachi se esgueirando sem nenhuma obrigação Ambu. Curioso, ele o seguiu, escondido em sua névoa de corvo, indetectável para a maioria. Capítulo 308.
Sair. Uchiha Itachi falou em voz alta, parado em uma floresta isolada. O Itachi que o seguia sentiu um momento de pânico, quase querendo se virar e ir embora. Espera aí, nem o Shizui conseguiu enxergar através da névoa da ilusão do corvo. Meu pai disse que só quem tem poder mental forte consegue detectá-la. Ele rapidamente percebeu que sua contraparte nesta linha do tempo não deveria ser capaz de atravessar sua névoa de ilusão do corvo. De repente, o espaço diante de Uchiha Itachi se distorceu, e um homem com cabelos longos e usando uma máscara saiu. Reconhecendo a distorção espacial, Itachi imediatamente percebeu que se tratava de Kamui, a habilidade de clonagem de seu pai. Essa pessoa tinha que ser Uchiha Obito. Hoje à noite. Confio que você cumprirá sua parte do acordo, disse Uchiha Itachi. Claro, vou te dar uma mão, respondeu Obito. Uchiha Itachi olhou ao redor e então se virou para sair, mas antes de fazê-lo, ele acrescentou, haja como planejado. Deixarei a força policial com você. Sem problemas. Eliminar o clã Uchiha serve aos meus propósitos além da vingança. Você poderá assistir a tudo com o seu Sharingan. Obito continuou, mas lembre-se do nosso acordo. Depois que o clã Uchiha for eliminado, você se juntará à minha organização e trabalhará para nós. Eu entendo. Depois de mais algumas palavras, Obito saiu usando seu jutsu de espaço-tempo. Itachi, que estava bisbilhotando, ficou atordoado, chocado ao ouvir que seu eu alternativo se aliaria a um estranho para aniquilar o clã Uchiha. Depois que Obito foi embora, Itachi seguiu seu outro eu enquanto caminhava para fora da floresta, deixando a névoa da ilusão do corvo se dissipar. Quem está aí? Percebendo o chakra atrás de si, Uchiha Itachi instintivamente lançou uma kunai. Virando-se, viu sua kunai ser capturada por outra pessoa. Então é você. Parece que não é uma pessoa comum. Primeiro perguntou sobre os Uchiha e agora está me seguindo. O que está planejando? Uchiha Itachi disse friamente, seu Sharingan ativando com 3 Tomoe, travando no outro Itachi. O truque do clone das sombras que você usou para enganar o Sasuke. Era você, não era? Reunindo todas essas informações dele, só posso presumir que você pretende prejudicar Konoha. Itachi respondeu com a voz cada vez mais intensa. Se eu sou uma ameaça para Konoha, por que você está conspirando com um forasteiro para massacrar o clã Uchiha? Eu ouvi toda a sua conversa. Você planeja acabar com a força policial e massacrar o resto do clã. Por que se voltaria contra o seu próprio povo? O tom de Itachi ficou mais áspero, incapaz de acreditar que seu eu alternativo pudesse planejar matar não apenas os adultos do clã, mas também os idosos, mulheres e crianças. Explique-se, você. Começou Uchiha Itachi, prestes a subjugar o homem à sua frente. Mas então viu a aparência do outro mudar, tornando-se idêntica à sua. E não apenas sua aparência, os olhos dessa pessoa também se transformaram no Sharingan com 3 Tomoe. Um Sharingan? Quem é você? Perguntou Uchiha Itachi. Eu sou Uchiha Itachi. Acredite ou não, meu pai disse que minhas escolhas são minhas. Eu só planejava aprender a história deste mundo, mas com isso em jogo, mesmo que o clã aqui seja corrupto, não posso ignorar. Com isso, Itachi estendeu a mão, e uma densa névoa negra apareceu, a qual ele esmagou na palma da mão. A névoa se espalhou tão rapidamente que Uchiha Itachi não teve tempo de reagir antes que ela o envolvesse. Quando Uchiha Itachi ergueu o braço, viu-se em um mundo diferente, uma paisagem desolada sob um sol e uma lua vermelho-sangue. A floresta outrora densa havia se transformado em penhascos áridos e murchos. Cal. À distância, ele podia ouvir os gritos dos corvos, soando ameaçadores em seus ouvidos. Jutsu de espaço-tempo? Não, isso é Genjutsu. Acalmando-se, Uchiha Itachi analisou a situação e então ativou seu Mangekyou Sharingan, usando seu poder ocular aprimorado para dissipar o Genjutsu. Mas ao fazer isso, a escuridão o atingiu e ele caiu inconsciente. Na floresta, Itachi olhou para seu eu alternativo, inconsciente e balançou a cabeça. Então, eu abri o Mangekyou Sharingan neste mundo. A morte de Shizui deve estar envolvida, ele pensou. Lembrando-se do ensinamento de Oishi de que desbloquear o Mangekyou exigia uma intensa turbulência emocional para gerar um chakra único para a evolução. Para ele, porém, esse tipo de mudança emocional era difícil de alcançar, e o Mangekyou não era tão forte quanto sua habilidade Corvo Infernal. Melhor manter a calma, murmurou Itachi, removendo o protetor de testa de Konoha de seu colega e colocando-o em sua própria cabeça. Então, usando uma corda, amarrou seu outro eu. Depois de prendê-lo na névoa do inferno, ele extraiu algumas das memórias de seu homólogo, aprendendo mais sobre a situação. Mas agora, outro problema pesava na mente de Itachi. Impedir Obito e sua versão alternativa de destruir o clã seria fácil, mas e agora? As memórias que ele reuniu revelaram uma profunda ruptura entre os Uchiha e a vila, uma verdadeira dor de cabeça. O que é isso? Lutando contra si mesmo, Itachi. Uma voz familiar surgiu atrás dele e Itachi se virou encantado. Pai, você voltou. Yoichi olhou para o Uchiha Itachi inconsciente. Eu apaguei por um tempo, e parece que você não resistiu e entrou em ação. Então, qual é o seu plano? Não tenho certeza. Não falei muito com este mundo sou eu, mas ele parece obcecado. Se Shizui-senpai estivesse aqui, as coisas poderiam ser diferentes. Você quer usar Koto Amatsukami para mudar a perspectiva dele? Não é só isso. Shizui-senpai era seu abrigo contra a tempestade. Sem ele, ele não sabe como proteger a vila e a reputação dos Uchiha, então escolheu esse caminho extremo. Itachi fez uma pausa e acrescentou amargamente, e os anciões da vila não ajudam em nada. Esse idiota sabe que Danzo arrancou o olho de Shizui, mas não fez nada para impedi-lo. Invocar Jutsu. Ele invocou um corvo com Koto Amatsukami implantado. Surpreso, disse, pai, eu consegui invocá-lo. Pensei que não ia funcionar. Funcionou porque o chakra de vocês é bem parecido. Afinal, você ainda é Uchiha Itachi. Yoichi continuou, se quiser resolver isso, vá até a entrada de Konoha e espere por uma visita inesperada. Você saberá o que fazer quando a vir. Uma visita? Pai, quem é?
Você saberá quando a vir. Se ela hesitar, diga que é um favor de Yoichi. Entendido. Itachi assentiu. Originalmente, ele planejava confrontar Danzou e recuperar o olho de Shizui, mas, por enquanto, esperaria no portão da vila. O massacre estava marcado para esta noite. Quem quer que seu pai tivesse mencionado chegaria em breve. Vou me retirar, pai, disse Itachi, jogando o inconsciente Uchiha Itachi em suas costas e saindo. Ufa, voltei antes do anoitecer, murmurou Tsunade enquanto se aproximava do portão de Konoha. Fazia tanto tempo que ela quase se perdeu. Ela jurou nunca mais voltar àquele lugar doloroso, mas com Navaki revivido, não podia deixá-lo vagando fora da vila. Ele tinha sonhos a realizar. Navaki olhou para a irmã, que apesar de aparentar pouca idade, tinha quase 50 anos. Mana, você passou por tanta coisa. Navaki. Tsunade sentiu um calor no coração e lhe deu um soquinho brincalhão no ombro. Chega dessa conversa fiada. Você vai passar pelo meu treinamento, e eu não vou facilitar para você. Sim, vou treinar 2 vezes mais duro do que você pediu para mim. Os 3 mais tontos seguiram em direção à aldeia. Tsunade-sama? Os 2 shinobi que guardavam o portão estavam visivelmente animados, e um deles disse rapidamente, Tsunade-sama, que bom ter você de volta. Vou informá-lo. Não precisa. Eu mesma vou ver o velho, disse Tsunade, interrompendo-os. Mas quando eles entraram na aldeia, alguém apareceu de repente diante deles. Tsunade-sama, Itachi a cumprimentou, quase adotando um apelido familiar. Tsunade ergueu uma sobrancelha ao ver o símbolo do leque Uchiha em sua roupa. Qual Uchiha é você? Precisa de alguma coisa? Há algo importante para discutir com você. Diz respeito ao clã Uchiha e à vila, respondeu Itachi. Isso parece uma dor de cabeça. Vamos conversar amanhã. Acabei de voltar e preciso me acomodar. Tsunade o dispensou, considerando enviar o garoto Uchiha para o Hokage no dia seguinte. Não, Tsunade-sama, isso precisa ser discutido agora. Só você pode lidar com isso. Olha, garoto, você não vê que acabamos de voltar? Foi Yoichi quem disse que eu poderia ir até você. O que? Tsunade estava prestes a recusar, mas congelou ao ouvir Yoichi, e sua expressão mudou. Ela perguntou rapidamente. Ele parecia com... Sim, é ele, confirmou Itachi, pensando consigo mesmo. Espero que meu pai não tenha feito nada muito extremo com ela. Você consegue encontrá-lo? Tsunade perguntou ansiosamente. Itachi deu um passo para trás. Bem, provavelmente não. Ele apareceu, disse algumas palavras e foi embora. Não sei para onde ele foi. Tique, aquele homem é tão misterioso. Tsunade mordeu o lábio e se virou para Itachi. Tudo bem. Pelo bem dele, vou te ouvir. O que foi? Não aqui, disse Itachi. Por favor, venha comigo para um lugar mais tranquilo. Tudo bem. Shizune, leve Navaki para o complexo Senju e comece a arrumar, instruiu Tsunade. Quando chegaram a um local isolado, Tsunade perguntou. Certo, garoto, do que se trata? Começa com a fúria da 9 caudas há 8 anos, começou Itachi. Embora tenha alterado partes da história para dar crédito a Yoichi pela descoberta de grande parte dessas informações. Ele relatou o roubo do Mangekyou Sharingan de Shizui por Danzou, as ameaças a si mesmo de aniquilar os Uchiha e a rebelião iminente do clã. Que bagunça. Voltei e já estava ruim assim. Tsunade massageou as têmporas, imaginando se sua posição de poder seria capaz de conter o Hokage, mas a rixa com o clã Uchiha. Eu vou cuidar do lado Uchiha, mas há 2 pessoas que não posso deixar impunes, Tsunade-sama, disse Itachi. Tsunade estreitou os olhos. Você se refere ao Uchiha mascarado que controlava a 9 caudas, Danzou? Itachi assentiu. Ele emboscou Shizui-senpai, pegou seu Mangekyou Sharingan e o usou para me ameaçar e aniquilar os Uchiha. Só isso já é motivo suficiente para não deixá-lo ir. Mas ele é uma figura de alto escalão em Konoha, suspirou Tsunade, culpando Yoichi por arrastá-la para tal confusão. Eu cuido do Uchiha mascarado. Quanto ao resto falarei com o Hokage amanhã. Mas saiba disso, se fizer isso, mesmo que os Uchiha sejam poupados, você terá problemas. Itachi pensou por um momento. Quando chegar a hora partirei com meu pai. Quanto a mim neste mundo, vou ajudá-lo a se adaptar a essa personalidade obsessiva. Tsunade-sama, depois disso, me tornarei seu Anbu permanente. Meu Anbu? Escuta, garoto, eu não estou planejando me tornar Hokage. Mas enquanto falava, Tsunade percebeu que, com a falta de liderança de Konoha, ela provavelmente era a melhor candidata. Se houvesse uma escolha melhor, a vila não teria passado 8 anos sem um Hokage. Tsunade coçou a cabeça, suspirando. Tudo bem. Você tem alguma informação sobre esse Uchiha mascarado? Sim. O ponto forte dele é o ninjutsu espaço-temporal, uma habilidade problemática, mas que tem uma fraqueza, respondeu Itachi, compartilhando os detalhes que aprenderá sobre o Kamui de óbito, que ele havia encontrado diversas vezes. Capítulo 309. Tsunade, você finalmente retornou. Hiruzen olhou para Tsunade com uma mistura de surpresa e alívio. Ele pensou que não teria escolha a não ser passar o título de Hokage para Jiraiya, mas ver Tsunade agora lhe deu esperança. No entanto, sua expressão mudou para choque ao ver Navaki parada ao lado dela. Tsunade é... Navaki? É sim. Devido a uma circunstância inesperada, Navaki foi revivido, e é por isso que voltei para Konoha, velho, respondeu Tsunade secamente. Ao ver o rosto envelhecido de Hiruzen, conteve as palavras duras que havia preparado inicialmente. Navaki estava vivo, mais forte do que antes, e seu chakra e vitalidade celular superavam até mesmo os dela. Mas no momento em que voltei, ouvi algo chocante. Aparentemente, o clã Uchiha será exterminado sob sua supervisão como Hokage. Tsunade disse, olhando feio para ele. O rosto de Hiruzen escureceu, e ele perguntou rapidamente. Exterminar os Uchiha? Não tenho essa intenção, Tsunade. Alguém se aproximou de você? Assim que cheguei aqui, fui interceptado no portão. E não me diga que você não sabe das ações do Danzou. Não se trata de fechar os olhos. Quem realmente manda aqui? Hiruzen ficou em silêncio, suspirando profundamente. É complicado, Tsunade. Os Uchiha estão cada vez mais hostis.
Ele tentou se comunicar com eles, mas o Uchiha se recusou a responder. Isso o deixou perplexo. Itachi não havia passado sua mensagem para Fugaku? Esqueça, velho. Não estou interessado nas suas desculpas. A situação é crítica. Entregue o controle da Anbu para mim. Sem hesitar, Tsunade exigiu o controle da Anbu. Ela pretendia impedir que Hiruzen interferisse caso Itachi decidisse derrotar Danzou. Embora se sentisse desconfortável em matar um ancião de Konoha, as ações de Danzou, colaborar com Orochimaru, experimentar a liberação de Madeira e agredir Shizui, eram imperdoáveis. A ressurreição de Navaki, o presente inestimável de Oishi, a compelir a concordar com o plano de Itachi. Hiruzen olhou para ela por um momento e então acendeu lentamente o cachimbo. Se você concordar em assumir o papel de Hokage, eu lhe concederei o controle da Anbu. Discutiremos isso mais tarde. Tsunade, tenho quase 70 anos. Konoha não tem ninguém mais adequado para o papel. Jiraiya raramente está por perto, e Kakashi, apesar de suas habilidades, está desmotivado há anos. O renascimento de Navaki e o retorno de Tsunade deram a Hiruzen a esperança de que sua hemofobia havia desaparecido, tornando-a a candidata ideal para Hokage. Tique. Tsunade estalou a língua irritada. Ela odiava quando as pessoas a culpavam, mas não podia simplesmente atacar. Quando isso acabar, vou pensar no assunto. Por enquanto, preciso garantir que a situação da Navaki seja resolvida. Muito bem. A Anbu está sob seu comando. Hiruzen chamou um agente da Anbu, instruindo-os a reunir os capitães restantes da Anbu na vila. Tsunade também perguntou quem entre os Jonins tinha a força mais notável, e ao ouvir o nome de Kakashi entre outros, ordenou que se reunissem. Quando todos se reuniram no escritório do Hokage, Tsunade confirmou o número de Anbu na vila e então deu suas ordens. Kakashi assumirá o comando da Anbu, junto com os outros Jonins, para isolar a base da raiz. Ninguém deve entrar ou sair. Hiruzen e Kakashi junto com os outros ficaram chocados, e Hiruzen rapidamente perguntou: Tsunade, por quê? Já que você me deu o comando da Anbu, não faça perguntas. Amanhã, tudo estará esclarecido, disse Tsunade com firmeza. O fato de uma operação secreta para massacrar um clã estar sendo sequer cogitada nesta vila é algo pelo qual você é responsável. Oh, o quê? Hiruzen ficou atordoado ao perceber que ela se referia ao clã Uchiha. Ao ver que ninguém se movia, Tsunade franziu a testa e ordenou: movam-se imediatamente. Sim, Tsunade-sama responderam em uníssono, e partiram para cumprir as ordens dela. Como Hiruzen havia confiado a Tsunade a Anbu, eles não tinham motivos para questionar. Velho, estou indo para o clã Uchiha. Você vai ficar aqui ou vem comigo? Eu vou com você. Se as coisas ficarem perigosas, nós dois vamos nos proteger. Hiruzen concordou, não querendo que Tsunade enfrentasse os Uchiha sozinha. Juntos, ele estava confiante de que conseguiriam lidar com qualquer ameaça do clã. Do lado de fora do campo de treinamento 32, uma área isolada conhecida apenas pelos membros da raiz, uma figura emergiu das sombras, acompanhada pelo som distinto de uma bengala batendo. Por que estamos aqui? O plano mudou? Perguntou Danzou friamente, emergindo da escuridão com 2 agentes da raiz ao seu lado. É hora de implementar o plano, respondeu Obito, com a voz calma. Eliminar o clã Uchiha é cruel demais. Tem que haver outro jeito, disse Itachi, encarando Danzou. Não tem outro jeito, Itachi. Danzou retrucou, interrompendo-o. A destruição do clã garante a sobrevivência de Sasuke. Providenciei para que o professor dele o mantivesse na academia conforme o seu pedido. Se você não fizer isso, minha raiz e a Anbu de Hiruzen eliminarão todos os Uchiha, incluindo seu irmão Sasuke. Ao ouvir as palavras de Danzou, Itachi cerrou os punhos, seu olhar era gélido. Meu pai tinha razão em desprezá-lo. Eu fui ingênuo, pensou Itachi, lembrando-se da vez em que viu Danzou vagando sem rumo enquanto a técnica do pai lhe turvava a mente. Naquela época, ele achará aquilo um exagero. Agora, percebia que seu pai tinha razão. Este homem não merecia misericórdia. Se for esse o caso, névoa do inferno. Itachi liberou uma densa névoa negra de suas mãos, esmagando-a em suas mãos, fazendo-a explodir como chamas escuras que se espalhavam rapidamente. O que você está fazendo, Itachi? Danzou gritou, estreitando os olhos enquanto tentava se defender, mas a névoa negra consumiu ele e seus agentes. Quando a névoa se dissipou, Danzou se viu em um mundo desolado e sombrio. O céu estava vermelho sangue, e os gritos sinistros dos corvos ecoavam ao seu redor. Um genjutsu. Danzou murmurou, rapidamente descobrindo seu olho direito para revelar um Mangekyou Sharingan, tentando ver através da ilusão. Entretanto, mesmo com seu Mangekyou, ele não conseguiu detectar nenhuma falha na ilusão, o que o deixou nervoso. De repente, ele sentiu um ataque e instintivamente inclinou a cabeça. Svi! Svi! 2 shuriken passaram raspando seu rosto, errando, mas perto o suficiente para congelá-lo. Como esse genjutsu é tão poderoso que nem meu Mangekyou consegue ver através dele? Outra onda de perigo o atingiu. Antes que pudesse reagir, uma dor aguda atingiu seu olho, ele havia sido removido à força. Ah! Meu olho. Esse era o olho de Shizui Danzou. Você cobiçou o poder do Sharingan, assim como a liberação de Madeira. Morra em arrependimento. A voz de Itachi ecoou por todas as direções e no instante seguinte, o corpo de Danzou foi engolido por chamas negras. Maldito seja, Uchiha Itachi. A vila nunca vai te perdoar. Danzou gritou com a expressão distorcida de raiva. Ele tentou extinguir as chamas, mas elas só se intensificaram, e até mesmo seus surtos de chakra se mostraram ineficazes. Maldito seja, Uchiha Itachi.
Maldito seja! Em desespero, Danzou enterrou-se no chão, mas as chamas ainda o consumiam. Enquanto sua alma se dissipava, ele desapareceu. Após a morte de Danzou, Itachi dissipou a névoa do inferno, agarrando a cabeça e murmurando: o fogo do pecado é avassalador. Como o pai controlou aquele corvo? Usá-lo apenas uma vez é exaustivo. Ele tomou alguns elixires para recuperar as forças, depois se levantou e guardou no bolso o frasco contendo o olho de Shizui. Olhando para os corpos sem vida de Danzou e dos dois agentes da raiz, ele partiu sem hesitar. Tsunade, por que você parou? Hiruzen perguntou enquanto se aproximavam do distrito Uchiha, percebendo que Tsunade havia parado. Vá na frente para a casa do Fugaku, o velho respondeu Tsunade. Já vou te encontrar, mas não deixe o Fugaku ir embora antes que eu chegue. Hiruzen pareceu confuso. O que você está planejando? Pode ao menos me dar uma ideia? Você não sabe de nada mesmo, então espere pela explicação depois. Só se lembre do que eu disse. Com isso, Tsunade se virou. Tsunade, Tsunade, Hiruzen a chamou, mas ela o ignorou. Suspirando, ele continuou em direção à casa de Fugaku, examinando o distrito Uchiha. Apesar do que ouvirá, não havia sinal de rebelião. Idosos, mulheres e crianças continuavam com suas vidas com as lojas ainda abertas. Preciso ter uma conversa séria com Fugaku, pensou Hiruzen, acelerando o passo. Enquanto isso, na entrada da força policial, o espaço se distorceu e uma figura mascarada apareceu. Observando os arredores, Obito murmurou: por que a barreira ainda não foi acionada? Danzou, bem, meu alvo é apenas o Sharingan. Morra! Rugiu uma voz enquanto uma figura descia do alto, aterrissando com um soco poderoso. O chão se estilhaçou sob a imensa força de Tsunade, criando uma cratera profunda e rachaduras que se espalharam por toda a área. O prédio da polícia ali perto foi o primeiro a sentir o impacto, rachando e tremendo. Obito saltou da poeira, seu Sharingan brilhando através da máscara para a mulher à sua frente. Tsunade, a princesa lesma. Por que você está aqui? O lendário Sannin, que estava fora do radar, apareceu de repente, atacando-o assim que ele chegou. A situação parecia completamente errada para Obito. O que está acontecendo? Quem está atacando? Quem? Quem ousa atacar a força policial? Membros do clã Uchiha saíram do prédio da força policial e reconheceram a Kunoichi loira com rabos de cavalo duplos e a marca de jogo nas costas. Tsunade-sama? A Sannin Tsunade-sama? O que ela está fazendo aqui? Quem é aquele cara mascarado? Tsunade-sama, você estava lutando com ele? Sem se virar, Tsunade respondeu: sim, este é o cérebro por trás do ataque da Kyuubi de 8 anos atrás. Sua habilidade é ninjutsu de espaço-tempo, fiquem atentos. Aquele cara. Ao ouvir o ataque da Kyuubi, todos os Uchiha ativaram seu Sharingan, encarando Obito com ódio. Este homem mascarado foi responsável por 8 anos de desprezo imerecido. Ao ver a multidão se voltar contra ele, Obito percebeu que seu plano para aquela noite estava fracassando. Ele se preparou para usar Kamui para escapar. Já volto. Antes que ele pudesse terminar, ele ativou Kamui, e o espaço começou a se distorcer. Mas naquele momento, uma bola de fogo voou em sua direção por trás, igualando a velocidade de seu Kamui. Sentindo o perigo, Obito cancelou seu teletransporte, mudando seu corpo de forma para evitar o jutsu da grande bola de fogo. Svi, uma figura apareceu ao lado de Obito. Era Itachi, que tinha acabado de matar Danzou. Chegando com Shunshin, Itachi calmamente declarou: você não pode escapar. Renda-se agora, Obito. Capítulo 310. Obito. Os outros membros do clã Uchiha ficaram perplexos. Alguns membros da polícia, lembrando-se desse nome, olharam para Itachi em choque e perguntaram: espere, Itachi, você disse que este é o Obito? O Obito Uchiha? Aquele da Grande Guerra Ninja? Sim, é ele. Eu também sei porque ele guarda rancor de Konoha, respondeu Itachi, com seu Sharingan fixo no homem mascarado. O que ele sabia sobre Obito vinha de seu pai, sua mãe e de sua tia Mina. Obito era alguém que, incapaz de realizar seus próprios sonhos, depositava suas esperanças em ilusões enquanto nutria ódio por Konoha. Seu pai resumiu: no fim das contas, é sua própria incompetência. Itachi não poderia concordar mais. Seu pirralho. Sob a máscara, o Sharingan de Obito encarava Itachi. Ele não esperava que aquele garoto descobrisse sua identidade, muito menos expusesse suas motivações. Ao rever aquele momento em sua mente, a cena da morte de Rin, o coração de Obito se encheu de ressentimento. Se ao menos ele tivesse chegado um pouco mais rápido, se curado um pouco mais cedo ou evitado ser gravemente ferido por Iwagakure. No fundo, ele até se ressentia de Minato, o shinobi mais rápido, que sempre chegava um pouquinho atrasado em momentos críticos. Extrair a 9 caudas era, em parte, para enfraquecer Konoha e em parte para buscar vingança contra Minato. Itachi, foi você quem me procurou para destruir o clã Uchiha. E agora, o que está fazendo? Quebrando nosso acordo? Obito zombou com o olhar carregado de acusação. Os outros membros do clã Uchiha desviaram o olhar para Itachi. Não adianta, Obito. Mesmo que você tente alegar que eu queria matar o terceiro Hokage, você não vai escapar esta noite. Nós conhecemos a sua habilidade com o Mangekyou Sharingan. No momento em que você tenta se teletransportar, seu corpo se torna tangível. Com todos esses Sharingans focados em você, a fuga não é possível, declarou Itachi. Ao ouvir isso, os olhos dos membros do clã Uchiha brilharam de compreensão e raiva. Os membros da força policial se alinharam ao redor de Obito, bloqueando suas rotas de fuga. Cada um deles era usuário de Sharingan de pelo menos 2 Tomoe, bem treinado nas técnicas de Shuriken do clã Uchiha. Com o Sharingan guiando seus arremessos, eles podiam alterar a trajetória no ar, dificultando a esquiva de Obito. Chega de conversa. Tsunade-sama, Itachi, vamos derrubá-lo e interrogá-lo depois. Acordado. Os membros da força policial ecoaram, imperturbáveis pelas habilidades Mangekyou de Obito. Svi, Svi, Svi. Em um instante, Shuriken caíram sobre Obito de todas as direções.
Como esperado, as shuriken passaram por ele, como se ele fosse apenas uma ilusão. Ele só consegue ficar intangível por 5 minutos, lembrou Itachi. Vamos revezar os times para lançar shuriken para que quando ele se tornar tangível. Nesse momento, eles notaram Obito tentando afundar no chão. Shinji. Liberação de terra. Pântano do submundo. Seguindo o comando de Itachi, Uchiha Shinji realizou selos de mão, transformando o chão ao redor de Obito em um pântano para impedi-lo de se materializar no subsolo. Embora desconhecido pelos outros, Obito ainda podia usar sua intangibilidade no subsolo. Itachi, após rastreá-lo, apontou e disse: ele está a cerca de 10 metros abaixo. Liberação de terra. Mudança do núcleo terrestre. Outros Jonin da força policial usavam o jutsu de liberação de terra, um dos muitos que podiam ser copiados pelo Sharingan. Os Jonin da força policial eram proficientes em múltiplos jutsus, o que facilitava a execução de técnicas de liberação de terra juntos. Você não vai escapar. Tsunade juntou-se ao ataque, socando o chão com o punho. Sua força monstruosa criou uma cratera enorme, comprimindo ainda mais a terra abaixo. Bum, bum. Com um ilusionista Jonin de elite e mais de 30 Uchihas com Sharingan de 2 e 3 Tomoe em seu encalço, Obito foi forçado a lutar por sua vida. Suas habilidades de Mangekyou dificilmente seriam suficientes contra um ataque tão implacável. Observando de cima, Uchiha Yoichi balançou a cabeça. Obito está passando por um momento difícil, e sua rota de fuga só o aproxima da casa de Fugaku. E tem o terceiro Hokage também. Droga, Itachi. Um dia eu vou te matar. Obito fervia, escapando para o subsolo, tomado pela raiva. Isso não é bom, minha intangibilidade está acabando. Sentindo a tensão no olho, ele sabia que não tinha escolha a não ser emergir. Quando o Obito emergiu, ele foi recebido por uma voz estrondosa. Transforme-se, Ema, no cajado de adamantina. Estrondo. Um cajado indestrutível atingiu o chão onde Obito estava, com uma força igual à força bruta de Tsunade. Obito sentiu um arrepio ao permanecer intangível. Mas por que o terceiro Hokage estava ali? O que está acontecendo, Itachi? Fugaku apareceu ao lado deles, com seu Sharingan de 3 Tomoes apontado para Obito. Ele não entendia completamente a situação, mas ao ver a polícia, Tsunade e Itachi perseguindo o homem mascarado, percebeu que a situação era séria. Ele é o cérebro por trás do ataque da Nove Caudas há 8 anos. O falecido Uchiha Obito da Grande Guerra Ninja, respondeu Itachi, olhando para Fugaku. Ele não via o pai há anos, e chamá-lo de pai era estranho. Então é ele, então ele não pode ir embora. O rosto de Fugaku endureceu quando seu Sharingan se transformou em um Mangekyou. Obito sentiu o coração afundar. Ele não esperava que Fugaku empunhasse o Mangekyou Sharingan. Embora o líder do clã tivesse o apelido de Olho Feroz, Obito nunca o levará a sério, até agora. Itachi repetiu as habilidades do Mangekyou de Obito para Fugaku e Hiruzen, que rapidamente entenderam a estratégia para combatê-lo. Caramba! A batalha terminou com danos significativos ao distrito Uchiha. Felizmente a força policial conseguiu evacuar os civis, poupando quaisquer baixas. Hiruzen usou clones das sombras e técnicas de barreira para se proteger do jutsu final de Obito, protegendo a maior parte do clã. No final, Tsunade atingiu Obito no peito, fazendo-o voar através de vários prédios antes de ser soterrado pelos escombros. Após um lembrete de Itachi, Fugaku desenterrou Obito das ruínas, removendo seu olho e entregando-o à força policial. Tsunade-sama, obrigado pela sua ajuda esta noite. Itachi se aproximou, oferecendo-lhe um remédio secreto. Isso restaurará seu chakra e sua energia. Percebendo que a presença de Hiruzen provavelmente se devia a Tsunade, Itachi não teve problemas em compartilhar o valioso remédio do clã Uchiha. Tsunade aceitou o remédio, engolindo-o de uma só vez. Um calor se espalhou por seu corpo, reabastecendo rapidamente seu chakra e resistência. Vocês, Uchiha, têm remédios secretos? Isso deve ser raro. Tsunade arqueou uma sobrancelha, mas, lembrando-se de outros assuntos urgentes, perguntou rapidamente. Pirralho, você está aqui, então isso significa que Danzou está morto, respondeu Itachi. Sua voz não era baixa, e tanto Fugaku quanto Hiruzen, que acabará de se aproximar, o ouviram claramente. O que você disse, Itachi? Hiruzen perguntou, seu rosto uma mistura de choque e descrença. Danzou está morto. Eu matei agora mesmo, disse Itachi calmamente, sem se afetar pela gravidade da situação. Jutsu de invocação. Um corvo ilusório apareceu na mão de Itachi, e ele tirou um frasco contendo o Mangekyou Sharingan de Shizui. Danzou emboscou Shizui-senpai e roubou seu olho. Eu o recuperei esta noite. Ele também tentou me coagir a exterminar o clã Uchiha. Quando descobri o verdadeiro mentor do ataque da Nove Caudas, eu o matei. Após ouvir o relato de Itachi, a expressão de Hiruzen se complicou. Ele não sabia se elogiava ou repreendia Itachi. Itachi não só havia resolvido o conflito com os Uchiha, como também havia capturado o culpado pela fúria da Nove Caudas. Com a revelação do culpado, a reputação manchada do clã Uchiha foi restaurada. Os esforços da polícia naquela noite impressionaram Hiruzen, e o clã Uchiha viu em primeira mão a disposição de Hiruzen em proteger os inocentes entre eles. Em uma única noite, anos de desconfiança entre os Uchiha e a vila foram apagados. Não fosse pela morte de Danzou, pensou Hiruzen, a noite teria sido perfeita. Mas com a traição de Danzou a Shizui, a coexistência com os Uchiha se tornará impossível. Com a morte de Danzou, a divisão entre os Uchiha e a vila desapareceu. Ao refletir sobre isso, Hiruzen percebeu que o futuro de Konoha havia melhorado, especialmente com o retorno de Tsunade. Agora, ele não se preocupava mais com a rebelião dos Uchiha. Tsunade, vou deixar esse assunto com você, suspirou Hiruzen, acrescentando, eu cuido de Omura e Koharu. Tsunade fez uma careta. Velho, pare de despejar tudo isso em mim. Não finja que não sabia de nada. Você deliberadamente escondeu isso de mim e me trouxe para o distrito Uchiha para me impedir de interferir com Danzou. Tudo bem. Só cuide desses fósseis antigos para mim. Tsunade bufou e se virou para Fugaku. Fugaku, a polícia fez um excelente trabalho esta noite.
Mas já que o distrito dos clãs sofreu alguns danos, vamos nos encontrar amanhã no escritório do Hokage para discutir um novo local para os Uchiha. Obrigado, Tsunade-sama. O clã Uchiha não esquecerá a dívida que temos com você esta noite, respondeu Fugaku, profundamente aliviado. Ele não conseguia juntar todos os detalhes do que havia acontecido, mas se sentia esperançoso pela primeira vez em anos. A posição do clã em Konoha agora poderia realmente melhorar. Tsunade assentiu, com as mãos na cintura. Mesmo assim, ouvi rumores de que os Uchiha andam causando problemas ultimamente, Fugaku. Fugaku estava prestes a descartar isso como fofoca quando Itachi interrompeu. Os rumores não são infundados. De fato, há alguns linhadura no clã Uchiha que defendem a revolução como uma forma de restaurar nosso antigo status. Itachi. Fugaku ralhou com a voz tensa. Mas então ele notou o corvo pousado no ombro de Itachi, cujos olhos agora exibiam um Mangekyou Sharingan. O que você está fazendo, Itachi? Respondendo às preocupações de Tsunade-sama, respondeu Itachi calmamente. Os dois linhadura mais expressivos do clã, aqueles com o sentimento mais revolucionário, agora tiveram suas mentes sutilmente mudadas. O corvo voou até os dois Uchiha conhecidos por suas fortes convicções sobre revolução, e ativou a habilidade Mangekyou de Shizui, Koto Amatsukami. Os dois homens piscaram confusos, então se entreolharam, com uma sutil mudança em suas expressões sugerindo novas perspectivas. Itachi se virou para Tsunade. Agora, Tsunade-sama, você não precisa se preocupar com nenhuma atividade revolucionária dos Uchiha. E não se preocupe com o olho de Shizui, eu não usarei seu poder de forma imprudente. Suas habilidades permanecerão adormecidas por pelo menos uma década. Bem, eu não ia tirar conclusões precipitadas, murmurou Tsunade. Mas seu rosto se suavizou e seu respeito por Itachi cresceu. Para uma criança, você com certeza tem a cabeça no lugar. Acho que não posso reclamar que você é esperto demais. O sorriso calmo de Itachi sugeria sua gratidão silenciosa. Seu mundo ganhará uma sensação de clareza e com a aprovação relutante de Fugaku, ele sentiu uma satisfação silenciosa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.